O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. Agora. Morde e Assopra, o programa de variedades da Energia 97. Morde. Vai ser uma roubada, eu vou embora. E assopra. Sexo, Oi, tudo bem? Você tá aí? cinema, música, o desconhecido, convidados especiais e o bom humor do mestre. Eu tô aqui, vendo mulher pelada. Não pode. Morde e assopra. Energia 97. Muito bem, senhoras e senhores. Muito bem, respeitável público. Estamos começando, hein? A edição deste pequeníssimo programa. Muito bom dia, meus amigos. Bom dia. É, Dudu, moleque Bom doido. dia. Nossa, ficou ruim isso no ar, hein? O quê? Dá a impressão O que o Bernardo desanimado, a Nieri... Eu desanimado? Eu tô animadíssimo, Ah. palhaço. Eu tô desanimado. Ficou Tô meio... animado, porque você nem falou nada. O que você tá... É que eu sou desanimado. Ah, tá. Ele pode, ele tem uma Sempre foi. fala. Eu já Sempre nem- foi desanimado. Eu Essa já é a nem vantagem. falo mesmo. Essa é a vantagem Eu só venho pra criticar. Essa é a vantagem de andar no programa, sabe? Andar pro programa. Dá aquela, meu. Você pode fazer que ninguém vai questionar. Se você cria esse personagem. É genial, Ranieri. Você Exato. critica, não constrói e anda pro programa. É maravilhoso. Tonto é nós que fica se sorciando, A minha pulando de terapia peito na aqui. lança. Nós que Minha é tonto. terapia, eu saio daqui, ó, de alma Zerado, né? tranquila. Imagina. Nervoso que eu passo de manhã. Todo Pego aqui. em 1h30, né? 1h30, faço terapia, vou embora pra casa. Legal, É. pra jogar meu PlayStation. Mas não estamos aqui para falar se nós estamos bem, não Não estamos é bem. a Nós nossa temos, vida nós que temos que interessa. vir Não, aqui Domênico, desculpa. para estar bem. Tá? Nossa vida Domênico, não Não tem que interessa ficar pra mostrando ninguém. que tá ruim, que Pra não ninguém. tá nada Então- ruim. então Tá tudo Nossa bom. vida Então, não desculpa, é da Domênico. sua conta. Não interessa pra ninguém. É isso. Domênico, Exatamente, desculpa, é isso aí. Tá então aqui pra desculpa, fazer A um Domênico. vida programa. nossa não interessa pra ninguém. Pra Desculpa, mudar a Domênico. vida das pessoas. A gente tá aqui Ah. pra isso. Você tem que vir feliz. Já falei isso pra você. o Bernardo. Todos os dias quando você Sim, acorda, exato, você Dudu. tem que agradecer a Deus por estar vivo, tá? Tomou a Perfeito. fumada Tá, agora. tá vivo. Tá certo, o Bernardo Não é verdade? Hein, Ranieri? desajuizado. Quantas mais vezes o Bernardo vai ter que tomar essa pra entender? Mas Agora, todo na, dia, na, hein? na verdade, eu acho que o Domênico ele tem um ponto que ele tem razão e um que ele tá errado. Eu não vou ficar falando amém pra tudo que o Domênico fala, desculpa, com todo respeito. Eu tenho que levantar e tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar vivo, ponto. Segundo ponto, se você abre o microfone, a primeira pergunta que você me faz é: Bernardo, você tá bem? Eu vou responder a verdade, você quer que eu minta pra você? Não, mas isso aí Ou então você abre o microfone é e fala: só- você tem que estar bem, Então vamos e segue lá. o programa. é só uma convenção social. Você fala, está tô bem? Eu sou Você péssimo está em bem? convenções sociais. Não, mas você está bem? Você está bem sim. Tô vendo o senhor com Não saúde. dormi a noite Tá, direito. mas tá aqui hoje, Tô tá aqui aqui, tô acordadão aqui. É bem, pra fazer bem. o programa. Tá, Como você não quer que eu tá minta? bem? Você quer Como que não eu tá minta? bem? Eu tô bem, tô bem. É, lógico que tá bem, lógico que tá bem. Tô bem. Não é mentira. É, tá bem, todo mundo tá vendo. Lógico, cara. Imagine a quantidade de pessoas que estão numa situação muito, muito pior que gostariam de estar onde o senhor está. Outra Aqui na Verdade. rádio? Tem uns três que Aqui já na tentaram puxar rádio. meu programa no Qualquer Morde a lugar do Sopra. Você mundo, quer meu nome? amigo. Qualquer lugar do No Morde a mundo. Sopra tentaram puxar meu nome. Você quer Ora. nomes? Não precisa de nome nenhum. O Frank mesmo acho que é doidinho pra dar puxar nome. Quer mais Ah, nome? olha aí atrás, olha pra trás. Olha pra Não, trás. mano, tem imagem horrível, velho. Olha pra trás. olha Parece pra o trás. Patrick do Bob Esponja. Tô de boa, mano. Olha. É, Tô de boa. muito bem, né? Ah, enfim, antes de eu trazer aqui a convidada que já está no estúdio, convidada de Garbor hoje aqui, programa legal que vai ser hoje nosso, Programa bom. programa bom. Antes, porque ficou um clima, viu, Ranieri? Ficou um clima ruim. Ficou um Ficou um clima clima Agora a culpa é horroroso. minha. Ficou um clima ruim. agora Eu não a culpa é minha. posso deixar esse clima ruim se estabelecer dentro do estúdio. Você não vai Sim. fazer isso. Não posso, portanto é piada. Piada. Opa, Como piorar tudo. vamos lá. Parabéns, hein, Tom? Uma bolinha de ping-pong encontrou com outra bolinha de ping-pong e falou: cuidado, olha a escada. Cada. Agora o clima ficou... E a outra disse o quê? Que escada Parabéns. Eu melhorei a piada. Não, parabéns. O Domênico. Eu melhorei a piada. Agora, piada, ó, salvou, parabéns. dá pra dizer que agora foi o resgate do soldado Ryan. O resgate, Exato. obrigado, O Ranieri, Domênico obrigado. resgatou a piada, cara. Exato. Resgatou, salvou a piada E do olha que humor. esse soldado tem que resgatar com guindaste. Tá louco, O Domênico, velho. parabéns, salvou a piada do Tomar cara aí. banho, viu, meu?
Olha, Agora eu fiquei bem, eu não tava, agora eu fiquei. tô falando, tá vendo? Parabéns, Piadas Domênico. deixam as pessoas melhores. Muito né? obrigado. E hoje vai bater um papo com a gente a nutricionista especializada em obesidade, cirurgia bariátrica, emagrecimento e atendimento pré e pós-bariátrica, tá? Com mais de 10 mil pacientes atendidos, Bernardo Veloso. Tá bom. 10 mil. Ela Exato. vem aqui pro Morde a Sopra pra falar sobre esse assunto, né? Que todo mundo quer saber, né? Formas de emagrecimento e muito mais, tá bom? E é claro, sobre também as famosas canetas emagrecedoras. Só se fala disso no mundo. Só se fala disso, é o assunto do momento. Assunto. Tá aqui a Cíntia Taglieri. Cíntia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigada pelo convite. Que legal, Cíntia. Conta pra gente como é que começou a tua trajetória nesse mundo. Olha, eu caí meio de paraquedas. É mesmo? É, eu tinha terminado a faculdade, era voluntária no HC. E lá acabava aparecendo muitas oportunidades de trabalho. Eu fui fazer entrevista para trabalhar numa clínica que o médico tinha acabado de fazer o curso de bariátrica. Certo. E aí ele me chamou. Você quer começar a atender aqui? Eu quero. Eu não sabia nada de bariátrica, porque na época nem se falava muito. Há quantos anos isso, Cíntia? 23. Já há 23 anos? Não era Puxa comum, vida. não era habitual, Não. né? Não, Hoje tinha é muito comum. pouco. A gente já tem bastante tempo de bariátrica, mas assim, era muito fechado. Se falava muito naqueles obesos muito grandes e tal. Não era uma coisa corriqueira. E na grade curricular da faculdade não tinha. Não tinha livro falando. Então a gente foi aprendendo tudo. Pegando um pouco de cirurgia gástrica, quando tinha uma úlcera gástrica, o que a gente fazia. Então a gente foi adaptando a tudo. E hoje a bariátrica teve um boom enorme durante todos esses anos. Nós temos suplementos maravilhosos, específicos, livros, congressos, que é enorme para a gente se atualizar. Mas na época a gente foi tateando tudo pouco a pouco. Quando você cai na área, você pega a primeira versão que tem da bariátrica, porque a bariátrica ela foi se aperfeiçoando, Sim. né? Foram mudando a forma de fazer. Você cai na primeirona? Na primeirona, desde o começo, onde colocava o anel na técnica de bypass, Tava fazia prendia, né? dava uma prendida, tinha até a banda gástrica, que tinha um pouch onde você podia fazer o ajuste. Então eu peguei todas essas fases aí. E no começo, depois tinha um tempo que saía, né? Saí, então. Ou afrouxava, não sei se é essa quando fazia a palavra. técnica de bypass, colocava-se um anel em volta do Tá. estômago, porque acreditava-se que o quê? Que o estômago podia dilatar. Então esse anel fazia uma retenção. Só que qual que era o grande problema dele? A dificuldade em comer, principalmente os alimentos proteicos. E, com o tempo, esse anel em volta desse estômago, ou ele entortava, ou ele virava, ou ele era absorvido pelo estômago e tinha que ser tirado. E aí viu-se que o quê? Que o processo de emagrecimento não mudava sem anel e com anel. Só que quem não tinha anel tinha uma melhor evolução dietética, conseguia comer melhor proteína, não tinha que reoperar para retirar o anel. Então, hoje não se usa mais esse anel em volta do bypass gástrico. Entendi. Quais são as técnicas utilizadas hoje, assim, dentro da cirurgia bariátrica? Agora é com aliança. Eu falo que é um casamento sem divórcio, a bariátrica não tem como. A gente tem o bypass gástrico e o sleeve gástrico, que são as cirurgias mais realizadas no mundo. Aí, em que consiste cada uma dessas? A primeira, o bypass, que é a mais clássica que a gente tem, ela tem uma diminuição do estômago e um desvio intestinal. Tá. Então, ela tem um fator tanto de restrição quanto uma questão metabólica, ajudando bastante o paciente, principalmente o paciente que tem mais comorbidades, diabetes, hipertensão, melhora muito isso também. E o sleeve é um corte somente no vertical. Ele tira o seu estômago longitudinal e não mexe na parte intestinal. E qual que é a vantagem de um e de outro? As duas são excelentes técnicas e a meta de emagrecimento muito parecida entre uma e outra. O que a gente vê é que o bypass tem uma parte metabólica maior, né, por tirar uma parte do intestino, então o alimento chega mais rápido no intestino e se faz uma modulação hormonal, o que ajuda muito na perda de peso e na manutenção. E no sleeve, qual que seria a grande vantagem? Por não mexer no intestino, a gente tem uma melhor absorção de nutrientes. Então, geralmente, o que os médicos dão uma olhada e tendem a escolher? Se um paciente é uma mulher jovem, com fluxo menstrual mais intenso, tende-se a fazer uma técnica de sleeve, porque a gente não mexe na absorção dos nutrientes do duodeno. Quando a gente tem um paciente que tem mais doenças associadas à obesidade, tende-se a fazer o bypass. E se é um paciente que tem refluxo gástrico, aí já não tem indicação de fazer a técnica do sleeve. Então, isso é muito visto junto com os exames, a expectativa do paciente e se é homem ou mulher, faixa etária, tudo isso.
Caramba, tem várias técnicas então, né? Tem o balão gástrico, tem a sutura endoscópica, que faz somente por endoscopia um grampeamento no estômago. Tem várias técnicas para ajudar nessa questão da obesidade. E quantos quilos o cara tem que ter pra fazer a bariátrica? Porque tem que ter, né? A Não é gente- qualquer um que pode chegar, né? Eu quero fazer a bariátrica, por exemplo. né? Não, a bariátrica a Tem- gente não pode considerar como uma técnica de Ah. uma cirurgia estética, Ah. né? Ela é uma cirurgia para melhorar a doença a obesidade. Então, o paciente precisa ter a obesidade. A gente classifica isso pelo IMC, que é o peso dividido pela altura do paciente ao quadrado. Se esse cálculo der acima de 35 com alguma doença associada, ele já tem a indicação de fazer 35? cirurgia. Ah. Tá? Então, por exemplo, um paciente que tem 36 de IMC e pressão alta, ele já tem indicação de fazer cirurgia. Ah, Mas entendi. precisa ter uma doença associada. Se ele tiver o IMC acima de 40, ele não tem necessidade de Tá. ter doença associada. Tá? E agora, com essas canetas, a procura por bariátrica, ela diminuiu? Muito, Ó, muito. assim, tem uma porcentagem, uma estimativa que a gente consegue dar para o ouvinte? Aproximadamente, posso dizer que na minha prática, né, no meu consultório, 40%. 40% menos queda. de queda. Então, pela metade. Na metade. Caramba, que A gente coisa. nunca sabe também o que é verdade e o que não é dentro do que é falado por fora, né? Mas pelo que vem sendo noticiado, mexeu com a economia do mundo, né? Do mundo. Mercados, fast food, tá todo mundo se Restaurantes, mexendo, restaurantes. Mercado, não sei, mas na farmácia. É. Assaltos à farmácia, enfim, né? Porra, Isso tá tá... uma Problema. loucura. Isso é um problema. Tá uma loucura. É. Agora, tem alguma... eu imagino que a bariátrica sirva para casos específicos e a caneta emagrecedora para outros. Mas tem alguma delas que, digamos assim, é menos prejudicial ao corpo? Porque as duas devem trazer algum tipo de efeito, né? Contrário. Alguma é menos prejudicial que a outra? Ó, o que a gente tem que pensar? Tudo tem indicação e tudo vai ter prós e contras. Não Sim. tem jeito, né? E as canetas, elas vieram muito do estudo de toda a questão metabólica que a bariátrica traz. Né? Então, ela é baseada nessa mudança hormonal que a bariátrica traz. E o que a gente tem que pensar? Claro, quando a gente vai para uma cirurgia, eu estou mexendo em toda a anatomia do meu estômago, do meu intestino, e isso vai ser para sempre. Então, a absorção de nutrientes vai mudar para o resto da vida. Quando a gente fala das canetas, durante o período de emagrecimento, a gente tem que tomar bastante cuidado por não ter desnutrição. Mas depois que para, a vida é normal. Né? Eu não mudo a anatomia, eu não mudo a absorção de nutrientes. Esse seria o grande diferencial entre uma e outra. E talvez por isso muitas pessoas hoje pensem em primeiro eu vou testar a caneta e não vou fazer a bariátrica agora. E a caneta, ela já dá pra dizer que ela tem uma segurança, assim, muito grande? Porque, querendo ou não, é uma coisa muito nova. Recente, Muito recente. Ou ainda precisamos de alguns anos para entender melhor esse efeito, assim, pegando um recorte maior da população e etc. A gente ainda precisa de mais tempo para ver como é que ela vai reagir a longo prazo. A gente tem pouco tempo, principalmente a trisapatida, o Monjaro, que veio aí do ano Sim. passado, né? Que foi a febre. A semaglutida... Aqui na rádio, metade da rádio tá usando. Não é? E a outra, Ninguém tá puro, e a né? outra- Alguma coisa tá usando. e a outra metade deveria. Eu diria metade do povo brasileiro. Ah, não, tem muita gente usando. Muita gente usando. E assim, Ah. e comprando... O problema, né, Cíntia, desculpa até, Pode. é bom esse ponto que ele falou, tem muita gente usando sem Sem ir no consultar um médico. E esse é Que o é o perigo perigo. Esse é o maior, que a grande gente tem que perigo. deixar claro aqui. Comprando na pirataria. Comprando em qualquer Comprando, lugar, você não comprando sabe do de onde Paraguai, vem. exatamente, né, Cíntia? personal vendendo, manicure E aí é que vendendo. pode, você e pode aí? morrer, pô. Você O pode pessoal morrer. precisar, me chama. Não, não, Tá louco? você só tem falsa. Né, Cíntia? Mas é bom Eu deixar tenho claro aqui. caneta, lápis, Tem que lapiseira. procurar. Não. Você tem que procurar uma pessoa que Lápis de conheça cor. do traçado, pô. É. Pô, você tá mexendo com a tua saúde, cara. Eu acho que a busca da magreza é algo que as pessoas fazem loucura e sempre fizeram, né? Então a gente já teve jejum intermitente, a gente já teve um monte de medicações no passado que tinham o potencial de emagrecimento, mas mexiam muito na questão cerebral, que hoje nem tem mais. Femproporex, anfepramona, fazia fórmulas malucas. E a gente ficou com um gap muito grande sem ter nenhuma medicação efetiva para a obesidade. E aí vieram as canetas com tudo. Com esse olhar mágico, né? Eu tomo a caneta e tudo se resolve. E eu acho um ponto importante. Passa-se com o médico, algumas pessoas, outras compram por aí, doses do jeito que quiser.
né, não sabe procedência, tem contraindicação. Então, o paciente pode ter uma pancreatite, ele pode Nossa. ter... E aí, a culpa é da caneta? Mas será que você poderia usar a caneta? Será que você conversou com o seu médico sobre isso? Você fez exames para saber se poderia começar ou não? Então, acho que a gente entrou num looping do tipo, eu quero emagrecer a qualquer custo. Sim. Deixa eu E fazer se uma emagrecer a qualquer custo eu é perigoso. Eu vou fazer uma pergunta. Eu já Cíntia. fiz de tudo pra emagrecer. Menos academia e regime, porque eu acho que é muito radical essas Tá duas vendo? coisas. Tem muita E é o que ninguém quer fazer. Aí é muito perigoso. Cíntia, Aliás, ele tá vencendo a caneta emagrecedora, viu? Ah, é? vencedores. Eu e a mãe do Olha, outro que é isso, palhaço? Não, se vamos falar, vamos Não, falar. não vamos falar. Ele é a primeira pessoa que eu conheço que começou a usar caneta e parece que aumentou de tamanho aqui, ó. Aumentei, a sua mãe Olha, sem mãe no meio. E é o primeiro caso que aplica a caneta piloto. O piloto... É normal. Ô, Cíntia, me tira uma dúvida. Vamos lá, isso é uma teoria minha. Vamos Eu lá. sou uma cabeça doida que fica criando teorias e aí todas muito estão erradas. Mas essa não sei se eu tô. Vamos lá, me ajuda. Vamos lá. A bariátrica, a gente acompanhou durante muitos anos um pessoal que fez a bariátrica e aí a galera venceu a bariátrica porque a cabeça manda no corpo. Uhum. E aí a pessoa faz o que faz, ela volta à obesidade, mas não como era, porque eu acho que a devida cirurgia não dá pra chegar onde era. Mas vence a bariátrica, volta a ganhar peso. Mas a gente tá falando de uma cirurgia que tem uma redução do estômago. Essa galera que tá tomando a caneta, a minha teoria é, não tem uma redução do estômago. Tem só uma forma de inibir o apetite e trabalhar o metabolismo. Sim. E aí, vocês já têm uma noção do que pode acontecer com os vencedores? O que a gente fala popularmente é o efeito sanfona, né? Sim. Que é sempre pior do que quem perde acaba ganhando. Vocês já sabem, já têm resultados ou ainda é muito cedo? A gente ainda não tem esses resultados, mas eu acho que é importante a gente dizer que a obesidade é uma doença crônica que não tem cura. Né? Então, lá atrás, quando eu comecei com a obesidade, com a bariátrica, o discurso do cirurgião é a cirurgia cura a obesidade. E hoje a gente vê que não é isso. Muita gente recidiva o peso com a bariátrica também. E não é porque o estômago dilatou, mas é porque o hábito, as escolhas alimentares, e a gente tem que entender que o nosso corpo entende que o maior peso é o set point metabólico dele. É ali que ele quer voltar. Então, metabolicamente, seu corpo vai brigar para voltar ao peso anterior dele. Por isso que é tão difícil manter o peso, nem tanto emagrecer. Esse set Essa é uma point, questão. Ô, Cintia, esse set point metabólico é o maior peso que a pessoa já teve na vida? Geralmente, é o tempo que ele ficou mais naquele peso e o maior peso. Por exemplo, você tinha 100 quilos, você chegou a 60, seu corpo quer que você volte aos 100. Sim. Então, metabolicamente, ele vai querer fazer você recidivar esse peso. Mas eu consigo, em algum momento, setar para que esse novo peso seja 60? Depois de 10 anos, por exemplo, o corpo entende que é 60 e não quer mais voltar pro 100? Não necessariamente. Ele pode, depois de, sei lá, 15 anos, você recidivar o peso. Que difícil, hein? É, Caraca. por isso que a gente fala. E talvez a gente veja daqui pra frente o quê? O controle da doença e obesidade, assim como a gente cuida de uma pressão alta. Vai usar medicação pro resto da vida. É que nem, sei lá, os alcoólicos anônimos, né? Que Só você... por hoje. É que todo dia é uma batalha nova, ganha fichinha. Sim. Então é um negócio que nunca, né? Quem foi viciado em droga, em álcool, nunca vai estar 100% livre daquilo. Mas a gente não precisa da droga pra viver e nem do álcool, mas da comida a gente precisa. Verdade. O que é o mais difícil, Sim. né? Como que a gente vai lidar? Eu vou gerar um transtorno alimentar na pessoa? Não, o comer tem o lado nutricional, mas tem o lado social, tem o lado afetivo. Então tem muita coisa envolvida. Então é muito difícil a gente manter o peso. Eu acho que o perder peso, geralmente a pessoa tá motivada, faz uma dieta maluca, entra na academia, corta as coisas. E manter aquilo, como que faz? Agora, Cíntia, o que eu noto é assim, pessoas emagrecendo muito rapidamente. E assim, para você emagrecer tão rápido assim, você basicamente não tem que comer. Porque por dia, vamos imaginar que uma pessoa, sei lá, ela gaste 1.500 calorias. Ou Sim. 2.500, vamos chutar alto assim. Então, Um paciente 2.500 ativo calorias, e tal. isso. Para uma pessoa perder 1 quilo, ela tem que ter um déficit de mais ou menos umas, sei lá, 7.700. 7.700. Isso. Ou seja, ela teria que ficar 3 dias sem comer uma maçãzinha pra perder 1 quilo, certo? Uma pessoa que tem 2.500 de gasto calórico por dia. É. E tem pessoas que eu vejo perdendo 1 quilo em 3 dias. Eu falo, meu, essa pessoa não tá comendo nada. Eu já tinha visto 1 quilo em uma Absolutamente. semana. 1 em 3 Em 3 dias. dias é difícil. bizarro. Não, mas acontece. Mas
Assim, quando a gente tem um volume de peso muito grande, a gente tende a perder peso rápido no começo. Sim. Só que a gente não tá perdendo gordura, a gente tá perdendo às vezes a água. Então, quando a balança cai rápido, Tem isso tem também. isso. Então, às vezes é a água que tá indo embora nesse começo. E um grande cuidado é, você está perdendo peso, mas será que você tá emagrecendo? Porque às vezes você tá perdendo músculo e água e não gordura, por uma Perfeito. dieta errada. Ó, tem uma pergunta do ouvinte que vem com isso aí. É o Rafael aqui, Alberto, o 4375, ele diz o seguinte: Dudu, pede para ela explicar, resumidamente, a diferença entre emagrecer e perder peso. Muita gente confunde os dois. Exatamente. Então, o que, que a gente tem que pensar? Perder peso é ver a balança cair. Não importa do que. Se é água, se é músculo, se é gordura. Emagrecer é eu perco gordura mantendo a minha massa muscular. Esse é o mundo ideal. Então, o que a gente tem que buscar num processo de perda de peso de emagrecimento é a composição corporal. E o que as pessoas não se preocupam, e até os estudos é difícil a gente quantificar isso. Eu tenho que perder gordura e manter a minha massa magra. Porque a massa magra tem funções metabólicas importantes. Ela faz a preservação de massa óssea, que também é algo que a gente tem que se preocupar. E quando a gente tem essa perda de peso rápido, quem vai embora é o músculo, não é a gordura. E aí Então, seu metabolismo baixa. baixa. E aí depois, quando você parar de tomar caneta, que você vai se alimentar, a chance de você E ganho engordar de peso aumenta. maior, exatamente. Então, assim, muitas vezes a pessoa fica feliz, eu perdi 6 quilos. Tá, do que foram esses 6 quilos? O músculo não valeu Não a valeu pena. a pena, você perdeu o que é bom, o que é saudável. E a gente sempre fala que a gente tem que fazer a nossa poupança de músculo para terceira idade, Sim. porque a gente tem que ter o músculo. A Verdade, gente fala ó. que músculo é guardar dinheiro, tem que fazer estoque agora para lá na frente a gente E ter músculo, Dodô, é assim, pra ganhar músculo é um parto, viu? Quem faz É. musculação sabe, né, doutora? Exatamente. Agora, pra você ganhar gordura é muito rápido, é muito fácil. Mas diferente, músculo é muito dia indo na academia, construindo, fazendo A dieta. dieta tem que ser muito organizada. E às vezes é isso que as pessoas das canetas não se preocupam, elas Sim. só usam. E aí o que a gente tá vendo? A massa muscular indo embora, o que a gente chama de sarcopenia, perda de massa muscular, perda de força muscular e perda de massa óssea. E Ó. isso a gente vai colher lá na frente. Sim. O ouvinte pode fazer pergunta no 966507997. Já tem pergunta que chegou do WhatsApp e você também pode fazer a sua pergunta, tá bom? Faça como este ouvinte, ó. Fala galera do Mord, quem fala é Alisson de Paranhos, Mato Grosso do Sul. Agora com o surgimento das canetas, a bariátrica ficou um pouco de lado, né? Gostaria de saber, doutor, aí, quando se é aconselhado usar a caneta e quando já é para caso de fazer a bariátrica, que a caneta não vai dar jeito. Ok, vamos lá. Bom, primeiro que tudo são escolhas. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e dizer que você tem que fazer a bariátrica ou não. Quando a gente tem um paciente com uma obesidade severa, então um paciente com IMC de 48, 50, uma pessoa de 200 quilos, ela pode usar a caneta? Pode. Mas quantos quilos ela precisa perder com a caneta? É viável? Financeiramente isso cabe? Né? Porque também tem que ver. caro, hein? É caro, Sim, imagina. Exato. Se fizer É. direitinho, é caro. É caro. Se fizer nesses mequetrefe aí, você corre risco de saúde e corre risco de não emagrecer porra nenhuma. E sempre vai ter ajuste de dose. Então, vai começar com a dose mais baixa, vai aumentando. Aumentando dose, aumenta o custo disso também. Então, eu indico para um paciente que tem uma obesidade extrema, tem que fazer cirurgia bariátrica. Vai resolver muito mais rápido. Né? Muitas vezes coberto pelo convênio. Né? Mas se ele quiser tentar caneta, aí ele pode. Então, eu acho que assim, a partir do IMC que tem indicação de cirurgia, é o paciente conversar com o seu médico e definirem o que vale. Porque muitas vezes a caneta acaba sendo insustentável. E usar a caneta e parar de uma vez, vai voltar peso e vai voltar com juros. E é caro, né, Cintia, E é a caneta, caro. né? Sabe o que eu sinto, doutora? Quem faz a bariátrica, em 100% dos casos, tá muito regradinho. Tenho até, por exemplo, amigo da Crônica Esportiva. Por quê? Porque ninguém vai em casa e faz uma bariátrica em casa. Exatamente. Então tá sempre bem acompanhado. Você vê que a alimentação tá sempre bonitinha. Ah, aqui, ó, proteica, uma comida proteica. Eu tenho que tomar água de tanto em tanto tempo. Perfeito. E a caneta tem a parte que faz com acompanhamento e tem uma parte que faz freestyle. Essa foi uma discussão. Um bom termo. Até do final de Freestyle. semana, que a gente Bom termo. estava no clube bariátrico e eu dei uma aula falando exatamente sobre isso.
Não é qual é melhor ou o que é pior. Qual é o perfil do paciente? É exatamente isso que você falou. O cara que vai para bariátrica, minimamente, ele passou com o cirurgião, ele fez todos os exames, a avaliação cardiológica, passou com nutricionista, psicólogo e físio e foi operar. E ele sabe que ele tem que comer direito, que ele tem que suplementar, que ele vai ter que tomar whey protein, vitaminas. E mesmo assim, a gente sabe que tem recidiva de peso, que muito paciente acaba perdendo o segmento a longo prazo. E o da caneta? Ou ele compra sozinho, ou no máximo, ele passou com quem? Com o endocrinologista. Sim. Cadê o nutricionista? Não passa. E a maioria deles não está suplementando. E paciente que usa a caneta tem que suplementar. Porque ele tem déficit calórico, a ingestão dos nutrientes é menor. Então tem que ter multivitamínico, tem que ter whey, tem que ter creatina, tem que ter uma suplementação muito parecida com a bariátrica. Mas isso não é dito. Sim. Caramba, vamos ver mais um ouvinte aqui, ó. Vamos ver. Bom dia, Morde. Aqui é o Jorge de Osasco. Eu pesava 335 quilos e eu perdi 205 quilos em 2 anos depois da operação. Só que eu ia aproveitar esse espaço para agradecer os profissionais da área que salvaram a minha vida. Muito obrigado. Cara, ele tinha 300 e quantos? Salvou mesmo. 335. Foi pra 200? 200 Não, perdeu 200 e tralalá. Perdeu 205. Ah, deve ter 100. Deve ter Olha 100 aí. e pouquinho. Olha que coisa maravilhosa. Caraca, velho. Maravilhosa. velho. Parabéns, mano. Parabéns. É uma Parabéns. outra irmão. pessoa, né? É. É uma outra pessoa. Ele né? é 1/3 do que ele era. Ele de voltou à tamanho. vida. Exatamente. Voltou à vida. Porque uma pessoa com 300 quilos não tem qualidade nenhuma de vida. Não tem como. Ah, não tem. Não tem como. Não dá Não. pra entrar num carro, não dá pra entrar em vários lugares, não dá pra... Né? Não dá pra tomar fazer um monte de banho, às coisa. vezes, Tomar banheiro, banho, é. amarrar o sapato, passar na catraca do ônibus. Então, assim, são limitações que nem a gente imagina. É complicado. Apesar que amarrar o sapato e quem faz musculação é muito grande, não consegue também. Também. Não consegue? Não, ficou tudo travado, você já não viu? Porque você desenvolve os seus músculos, você perde completamente sua mobilidade. Então tem gente, por exemplo, ir no banheiro, fazer mesmo? o número 2, não consegue se limpar. exatamente. Ô, louco. Não, você pega aqui na rádio. O Jimmy faz academia há uns 10 anos. Ele amarra o sapato tranquilamente. Ele vai pra academia errada. Também não é assim, né? Nunca vi um sapato tão bem amarrado. Esse é um maluco, velho. Agora, doutora, qual que é o caminho certo, assim? Então, por exemplo, vamos voltar para as canetas agora, que tá uma febre tremenda. Eu tenho a sensação que muita gente quer ver o resultado e traz o resultado bem rápido, mas não se prepara para desmamar depois das canetas. Sim. E aí que mora o perigo, né? Porque se a pessoa ela vai voltar a sentir fome, Vai. só que ela não aprendeu ainda como se alimentar da forma correta. Como que essa pessoa que está pensando em utilizar a caneta, ela já tem que se preparar nesse sentido? Também é o que já está tomando a caneta também. Eu acho que primeiro tem que preparar o orçamento, né? Para o uso da caneta durante todo o período, fazer a suplementação, fazer atividade física. Sim, Não tem jeito, então assim, não há milagre. Durante a caneta é obrigatório fazer. Obrigatório, treino de força muscular ou um treino misto, cardio e musculação. Não pode fazer só cardio, porque a massa muscular vai embora. Sim. Então tem que fazer treino de força. Isso tem que ser falado. Nem todo mundo faz, mas a gente batalha para isso. Sim. Então tem que pensar quanto tempo eu vou usar essa caneta e como fazer esse desmame é um ponto muito importante. Porque durante o período da caneta é muito fácil ficar sem comer. E não dá fome. Não né? dá fome, não dá fome. E assim, não dá vontade. A gente vê as pessoas falando daquele pensamento em comer, não tem mais. Então, até pessoas que têm o consumo de bebida alcoólica diminui muito, vontade do doce. Então, fica tudo muito controlado. A gente fala que até o paciente fica apático, porque ele não tem vontade de nada. E depois, quando tira, como que ele vai lidar com isso? Então, a mudança de estilo de vida, de alimentação, de rotina, tem que estar muito bem estruturada durante Senão, esse período. volta. Se não, volta. Falei isso aqui no É Mord. igual a bariátrica. No começo do ano, quando voltou o programa, eu falei pro palhaço, aí, cara, você tá nas canetas, você perdeu a vida. Eu tô te vendo apático, brigou, gritou. Tá vendo, irmãozinho? Ó, foi embora aquela felicidade que tinha Cuida dentro. da sua vida, ô imbecil. Ah, Foi não fala embora assim. aquela felicidade. É, Cadê? essa Aquele velho ignorância. infeliz. Eu tô hiperanimado, Ficou essa trouxa. pessoa ranzinza aí, amarga. Vai tomar no banho, Ó, que imbecil. isso? Ah, tô Que hiper isso, feliz. palhaço? Tô alegre pra caramba todo dia aqui, ô Jeg. Ah, vai tomar banho. Agora, Cindy, eu queria que você falasse também, voltando aqui ao assunto, deixar a briga É. da quinta série deles aí. Eu, honestamente, assim, e faz tempo, né? Eu perdi um amigo na bariátrica, fazendo uma bariátrica, porque era muito perigosa essa operação. Queria que você falasse os riscos que a pessoa também corre, né? De fazer uma bariátrica. Ó, toda cirurgia tem risco,
né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Mas a gente sabe que hoje o risco da bariátrica é considerado ao risco de uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de cesárea. Hoje? Hoje sim. Hoje Antigamente era, porque se fazia aberto, o corte era maior, até o tempo cirúrgico. Hoje, os cirurgiões em 1h30 operam tranquilamente, opera-se por robô. Então, a gente Não abre mais hoje. só faz os furinhos, né? Os furinhos. Só Furinhos furinho por vídeo, hoje? Então, isso ajudou muito na recuperação. Antigamente abria mesmo. Abria, fazia o corte, enfim. Ficava uma E cicatriz bem grande até, né? ficava grande, tinha que usar cinta. Então, assim, às vezes um paciente muito obeso é difícil. Aí fazia mais seroma, a cicatriz não ficava boa. E também a mão do cirurgião, com anos de experiência, mudou muito. Melhorou. A instrumentação toda. Então, as pinças. Hoje tá uma cirurgia muito mais segura. Mas ainda tem seus riscos. Porque é uma cirurgia. É uma cirurgia, Como né? se fosse uma cirurgia. Uma né? cirurgia, Não, que exatamente. antigamente tinha um risco grande. Hoje o risco já é bem mais tranquilo, exatamente porque o tempo de mesa é menor. Tinha um risco só pra pegar um embalo aí, tinha um risco na cirurgia, me corrija se eu estiver errado, Cíntia. Sim. Tem um risco muito grande na alimentação pós-cirurgia. Sim. Que é o lance do copinho de Da água, fístula. não pode tomar Coca-Cola, não pode isso, não pode aquilo. E aí eu já vi histórias de pessoas que quebraram isso e deu muito errado. Mas como assim? Você não pode... A Cíntia vai explicar. Vai lá, Cíntia, não vou. Você fez a bariátrica. O que não pode, o que pode? A gente tem uma dieta líquida pós-operatória. Em aproximadamente 15 dias é onde a pessoa vai ficar se alimentando com líquidos bem Só rasos. líquido. Isotônico, água de coco, Gatorade, caldos. Então tem que ser bem aguado. Por quê? Cortou e grampeou o estômago. Ele precisa cicatrizar. Então imagina você saiu do hospital e vai comer arroz e feijão. Ele vai fazer contração desse estômago e pode estourar os pontos, que é o que a gente chama de fístula. Então um dos riscos de pós-operatório do paciente reinternar ou ir a óbito é ele ter essa fístula. Porque daí extravasa essa comida para a barriga e faz uma inflamação. Então, esse é um dos riscos que a gente tem de pós-operatório. Entendi. Tá? Esse é um cuidado. Às vezes a cirurgia foi bem, mas o paciente chegou em casa e não seguiu as recomendações e ele pode acontecer Não sei isso. nem se tem isso ainda. O que ia tomar tinha que coar, né? Coado na peneira água. fina. Coar água. Eu falo... água? Água não. Por exemplo, fazer uma sopa. Ah. Vai cozinhar os legumes com a carne e vai coar. Eu brinco Só que é o pega o chá da líquido. carne. É o chá. Exatamente. É o chá da carne. Então, é isso Isso nos durante primeiros quanto dias. tempo? Na primeira semana é assim, depois passa a ser batido e coado. Ainda bem Caraca. ralinho. Aí na terceira processo. semana a gente começa um pastoso. Não é um processo fácil. Vai Quase devagarzinho. um mês Vai devagarinho. Pra Que é ter o- uma pastinha. Que é o que o Rani falou aqui, não é tipo, tô em casa, faço e vambora igual as canetas. É Exato. todo um procedimento que... Isso até ajuda a mudar a cabeça, eu acredito, né? O paciente entende que ele é protagonista do negócio, ele tem que fazer, senão ele corre risco de vida. Então é diferente nesse então é sentido, isso. né? É isso. tá. Agora, a bariátrica... Depende mais do... Desculpa, viu? Depende mais do paciente do que propriamente do que foi feito, né? Porque assim, se a cabeça não acompanhar, então, por exemplo, chega em casa e vai bater uma feijoada no liquidificador, Sim. não vai funcionar, né? Não Tá pode? correndo risco de vida. Não pode. É líquido, né? Depois a gente fala, mas leite condensado. Não pode também, então. E quem faz a bariátrica também tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Porque por causa dos remédios que são... Porque, assim, é remédio pra vida inteira. Ou é um mito isso, quem fez a bariátrica? São vitaminas pra vida inteira. Vitaminas pra vida inteira. Mas mexe com a questão psíquica da pessoa também, não mexe? Ou não? O comer mexe com a questão psíquica de todo mundo, eu acho, né? Porque... Primeiro que tem muita gente que tem aquela coisa, fazer a bariátrica é mais fácil. Não é. Vai fazer uma cirurgia, ficar 15 dias em líquido, pastoso, aprender a comer de novo. E o quanto tenho do comer emocional? Eu como se eu tô nervosa, eu como se eu tô Compulsão, feliz, eu como se eu tenho uma compulsão, que aí a gente já tá falando até de uma outra doença. Se eu vou na minha mãe, tem comida da mãe. Se eu vou sair com os amigos, eu vou no bar. E aí? Tudo isso envolve. Então, envolve social. E quando a gente come, a gente também tem liberações de hormônio de prazer, de bem-estar. Como lidar com isso depois da bariátrica? Então, é ponto importante da gente fazer isso. Fazer esse acompanhamento psicológico. Tem uma série de coisas. Vamos ver mais uma pergunta aqui pra doutora. Bom dia, Energia. Diogo de São Paulo. Eu tenho uma dúvida para tirar com a doutora. Eu tenho obesidade mórbida e o meu convênio está exigindo que eu faça 2 anos de acompanhamento para poder fazer minha cirurgia bariátrica. Eu gostaria de saber se esse é o procedimento correto. Sim, alguns convênios têm esse procedimento de fazer o Normal, acompanhamento né? por 2 anos.
Alguns convênios têm, outros não. Aí não tem como a gente brigar com eles. Tem que seguir o Não que o tem convênio como. fala. Segue. Mas Segue, é mais, vai. é mais uma burocracia do próprio convênio do que propriamente algo necessário. Porque É. né, É. é mais a burocracia mesmo. A gente vê muito na fila do SUS, por exemplo, paciente que tem que fazer esses protocolos, mas é porque não tem mão para fazer bariátrica em Exato. todo mundo. Agora, no convênio, não é uma coisa que seja obrigatória, não. Aí vai de cada convênio que faz. Sim. Mas muitas vezes é porque eles querem segurar um pouquinho mais o paciente para operar. E tentar o tratamento clínico. Sim. Ô, Cíntia, a bariátrica a gente viu que um dos efeitos era a queda de cabelo, né? Sim. Acho que até por conta de nutrientes, vitamina, não sei como Com é que certeza. funciona. A caneta também tem esse efeito? Muito. É mesmo? Muito, muito. A gente pensa o seguinte, mas é só uma caneta, né? Mas a potencialidade de emagrecimento é tão grande quanto na bariátrica. Então, sempre que eu tenho uma perda de peso rápida, eu gero um estresse pro meu corpo. E isso gera queda de cabelo, um dos pontos. Segundo ponto, como é que tá a alimentação e a suplementação? Então, a pessoa começou a usar a caneta, parou de comer, come pouca proteína, poucas vitaminas e minerais. O que o corpo pensa? Eu preciso sobreviver. Eu preciso de proteína, vitamina e mineral para os órgãos funcionarem, para o cérebro. Eu só mando pro cabelo se sobrar nutriente. E não Senão que sobra. se dane. Senão que se dane. Não é isso que eu preciso para sobreviver. Então, o nosso corpo não tá preocupado com cabelo, pele e unha. Então, ter a suplementação adequada no processo das canetas ajuda a não ter a queda de cabelo. Meu que é uma cabelo consequência era que vem. preto depois da caneta, como é que... Olha lá, tá vendo? Oxidou também, tá vendo? Mas é por isso que tem que sempre ir com Sim. acompanhamento médico. E o médico, geralmente, no negócio da caneta, tem uma nutricionista Sim. que vem pra ajudar. Tem a Cíntia que vem pra Né, ajudar. Cíntia? Tem Se não a tiver, pode Cíntia, me procurar que a a gente Cíntia ajuda. vem Aí, boa. pra poder complementar. Se não, cara, Gente, o cara, não façam uso da caneta sem ter uma nutricionista junto. se não Não complica. dá, não dá. Porque aí para de comer e tá E tudo o cara bem, para entendeu? mesmo, Para né? mesmo. O- Faz uma refeição por O dia. Domênico desistiu da caneta quando falaram que caiu o cabelo. Ele falou, Aí não, ele não- isso não é foi. demais. Ora, isso mas aí o meu pra já mim- caiu tudo. Eu não teria problema nenhum. Pode usar, cai, né? Caiu mesmo. Vai perguntar, Rani? Não, diga lá, diga lá. Eu ia perguntar sobre a caneta. A gente falou aqui bastante sobre a caneta certa, a caneta errada. E. Pô, a gente nem quer ensinar ninguém a ir pelo errado. Longe disso. Mas qual que é o momento que a pessoa tem que falar: opa, peraí, essa caneta aqui ela é muito suspeita dentro do que eu tô fazendo. Até em clínica mesmo. Tem clínica Até que em clínica. tem clínica que a gente é. não sabe. A gente tem a pessoa que. A manicure que vende, aí gritou que você tá Não, correndo aí muito não dá. risco. Sim. Mas, Você não sabe pô, se tem água ali dentro e tá exato. pondo pra dentro. É. Fui numa clínica. Qual que é o valor que falou? Opa, esse valor aqui. Aí a gente tem que primeiro confiar no médico que você está indo. Eu acho que essa é a primeira coisa. A idoneidade do médico e da clínica onde você vai. Porque é só assim que a gente consegue se proteger. Porque não tem um laudo. Não tem um Você valor. Não tem um valor. Porque geralmente a caneta vai vir associada a um tratamento. Então, muitas vezes, quando você faz esses protocolos, você tem o médico, a nutricionista, a caneta, alguns ativos que os médicos acabam colocando. Então, assim, fica difícil a gente dizer o que é certo e o que é errado. Então, eu acho que você tem que ir em bons médicos e cuidado com kits muito grandes, com coisas muito mirabolantes. Aí eu acho que essa é a grande sacada. Quando esmola é demais. E muito barato também é perigoso. Os extremos a gente Perigoso, tem que porque ficar tem de olho. dois casos, né, do negócio muito barato. Ele pode até ser o produto exato. Só que ele pode ser de um roubo. É, de contrato. Eu vi Exatamente. agora, recente, agora foi final de semana, vi aí, um povo aí, teve uns caras que saíram correndo lá com um monte de coisa da farmácia, que deveria ser as canetas, que é o que dá dinheiro, né? Caixas e caixas, colocaram dentro do carro, quando foram sair, a polícia chegou e dando tiro e matou os caras. Não enquadrou. Infelizmente faleceu um policial e tal. Então assim, pode ser produto de um roubo também. Exato. Aí você contribui, você paga mais barato, mas, pô, qual a procedência disso aqui? É. E Eu não acho é que- só isso também, né? A questão não E é a saúde ser tua vai... A questão né? é, por exemplo, como foi esse armazenamento do Exatamente. produto. também. Que exige uma série Tem que ter, né? É. Geladeira, Tem né? geladeira, e aí do controle. roubo, você acha que os ladrões vão trazer uma geladeira pra roubar? Não é enferrando. Não, o cara tá ali, tá fechadinho. quer que tá se tudo dane. certo. Exato. Um vai Quer chegar vender. pro outro e falar, ó, acho que o nosso armazenamento aqui tá deixando a desejar. É. hein? Vamos- Na Vamos verdade, comprar um isoporzinho. Ele quer Ai. vender, né? Ele quer quer vender o vender. negócio. Né? Agora- Então, eu acho que Isso tem é que perigoso. confiar, e o que é difícil hoje, né? Então, acho que confiar, pegar um bom médico, uma boa clínica, eu acho que aí você tá bem assessorado. Ô, Cíntia, o ano passado teve um episódio até envolvendo um clube grande aqui de São Paulo,
os próprios São Paulo, que 2 ou 3 jogadores estavam usando a caneta emagrecedora. Eles são atletas, né? Então a gente tá falando de profissionais do esporte, que tem ali uma massa muscular, uma resistência cardiovascular alta, etc. Mas assim, estavam um pouco acima do peso e os próprios médicos lá, os nutricionistas, né, do São Paulo receitaram para uma pessoa que busca questões estéticas, digamos assim. Também é indicada a caneta emagrecedora. Ela quer perder aqueles últimos 5 quilinhos lá que ela acha que são os que faltam, porque sempre falta alguma coisa, parece. Geralmente sim. Isso é indicado ou não? Se vier conversar com vocês, você vai falar assim, ó, tenta de outras formas, mas não indico a caneta. A gente sempre vai tentar de outras formas, principalmente quando é pouco, né, a se perder. Mas tem que entender o histórico do paciente. Às vezes ele já perdeu 20 quilos, falta os últimos 5 que são difíceis. Travou, né? Travou. Então, pode ser que seja uma opção. Tá fazendo dieta, tá fazendo treino, tá legal e ainda falta um pouco, pode ser uma possibilidade. O que eu acho que a gente tem que pensar é, eu quero usar a caneta porque eu tenho um casamento daqui a 15 dias. Poxa, Sim. Aí não, porque a gente tá usando de uma forma muito estética, né? Não dá. Mas a gente sabe que anda junto, não tem jeito, né? É. Então, é entender o quê? Não há milagre. Verdade. Vamos ver mais uma pergunta do ouvinte? Pergunta para médica por que quando a gente, depois que faz bariátrica, a gente não consegue tomar a água ou o suco de uma vez. Tem que ficar tomando de pouquinho em pouquinho. Ah, isso é muito legal. Bom, primeiro porque o estômago tá menor. Então, se eu pego um copo grande e eu tenho estômago pequeno, não cabe, não vai entrar junto, exato. Então, tem que ir em goles menores, com o passar do tempo isso se adapta. Mas tem uma coisa que é engraçada, muitos pacientes falam que a água, ela pesa, que ela é difícil de tomar. E aí fala, eu tomo água de coco, eu consigo tomar, mas a água em si, ela desce quadrada. É mesmo? Curioso. Louco, Por né? causa do pH, da formulação. Então, se a gente vê, por exemplo, um corredor, se ele toma um isotônico, ele tem uma absorção muito mais rápida do que quando ele toma água. Então, a dica que a gente dá para quem tem a dificuldade com a água é ela muito gelada, desce melhor. Saborizar essa água, então rodela de laranja, limão, um pouquinho de suco para dar uma saborizada. Mas nada gasoso, né? Nada gasoso nos primeiros 6 meses, que aí são começo, proibidos. É gasoso, é perigoso. Exato. E às vezes aquelas águas que têm o pH mais alto, também tem paciente que tem uma melhor aceitação. Então, funciona dessa forma. Eu tenho 2 conhecidos, Bernardo, que, assim, eu não sei se foi coincidência, mas eu noto que eles tinham dificuldade para comer grandes quantidades e não sei se tinha alguma relação, mas eles acabavam bebendo bastante, álcool mesmo. Então, fácil, e parece que sobe mais rápido. É uma impressão. Então acontece isso mesmo. Tem pessoas que às vezes porque o álcool também ele assim é calórico, né? Muito. Então é como se fosse o pão líquido. Exatamente. E aí acaba rolando essa troca também, doutora? O que a gente tem que pensar? Quando tem o estômago reduzido, o comer dá bastante trabalho. Então, comer uma carne tem que exigir mastigação, comer devagar, triturar bem. As coisas que são líquidas ou que derretem na boca passam muito fácil. Sim. Essa é uma das questões quando a gente vê a recidiva de peso também. Então, um pacote de salgadinho, a pessoa come numa boa. Come 2 bifes. É diferente. Sim. E a bebida alcoólica é a mesma forma, ela é líquida. E ela passa muito rápido por esse estômago. Então, ela chega no intestino para ser absorvida muito mais rápido do que antes. E muitas vezes esse paciente deixa de comer, porque se ele come, ele não consegue beber e começa só a beber. Então, esse é um cuidado que tem que ser muito avaliado, tem que conversar com a sua equipe se isso estiver acontecendo. A parte mental tem que estar muito forte. Exatamente. Então, eu vou tomar uma cervejinha no final do dia para relaxar, para dormir melhor. Você está associando coisas que não é legal você fazer. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. O lance da bebida gasosa, que foi citado na bariátrica, tem um pessoal da caneta também que tá tomando muito cuidado e tá cortando, né? Por algum motivo, a bebida gasosa durante o uso da caneta. Tem um porquê também ou é só... Acho que é por adaptação. O que a gente tem que pensar? Como a digestão na caneta fica mais lenta, né? O alimento demora mais para sair desse estômago, talvez a bebida gasosa, uma água com gás, um refrigerante, dê uma distensão abdominal e um desconforto maior em alguns pacientes. Talvez seja por isso. Certo. Ó, vamos fazer um break pro rádio, tá bom? E a gente vai continuar o papo lá com o pessoal do YouTube. Inclusive, Bernardo, cola você vai... com a gente. Cola com a gente. Vem com a gente no YouTube. E, Bernardo, você vai falar, inclusive, do teu show agora, não vai? No show de comédia stand-up que rola sexta agora. Tá sabendo, Dudu? Tô sabendo. Sexta agora aqui na Consolação com a Avenida Paulista, no Acústico Comedy. Fico muito legal. E eu fiquei sabendo que ri emagrece, viu? Ri emagrece. Então fica ligeiro.
Aliás, tenho 2 pares Gasta calorias, né? Exatamente. Libera dopamina. Também. Olha lá. Exatamente. Era esse merchan que eu precisava. 2 pares de ingressos. Os 2 primeiros que mandarem eu quero no meu Instagram, tá bom? Vai assistir na faixa. Não vai pagar nada no ingresso. Vai no O Bernardo Veloso. O Bernardo Veloso, eu quero por direct. Os 2 primeiros, 2 pares. Ó, a gente volta já no rádio. Vamos lá com o YouTube e a gente volta daqui a pouquinho. Ok, já estamos aqui no YouTube, né? Com o pessoal conversando e batendo um papo aqui. Hoje com a Cíntia, né? A Cíntia Taglieri, nutricionista especializada em obesidade, Ranieri. E o Bernardo, o show do Bernardo é extremamente engraçado. Eu já fui, dei muitas risadas e você perde tantas calorias que o Bernardo está sendo chamado de caneta humana. Caneta humana? É, porque ele faz as pessoas emagrecerem dando risada. Exato. Que beleza, hein? O nome do próximo show vai ser Monjaro. Monjaro. Vamos ver, tem pergunta do ouvinte pelo WhatsApp aqui, ó. Salve, salve, galera do Morde a Sopra. Lucas aqui de São Bernardo do Campo. Eu tenho um questionamento aí para o nutricionista. Assim, por que o doce, né, doces em geral, ele é tão difícil da gente, não digo nem parar, mas controlar? Por exemplo, os outros tipos de comida eu consigo controlar assim facilmente, mas o doce, principalmente à noite, nossa, parece que é até uma abstinência. É como... É o vício. Na verdade, quando a gente come o doce, a gente tem liberação de hormônios de prazer e bem-estar. Então, se eu como um chocolate, o meu corpo entende o quê? Que aquilo é gostoso, que aquilo é confortável, que aquilo é relaxante. E depois de um dia inteiro de trabalho, estressante, correndo, trânsito, essas coisas, a hora que chega em casa, você senta na televisão, começa a ver, você quer buscar alguma coisa que traga esse conforto. E traz, né? E traz. Como é bom. É bom, né? É como um abraço quentinho, né? Um doce é sempre muito bem-vindo, né? E passa fácil, não precisa ter fome pra comer. E aí, o que o seu cérebro entende? Eu como isso, me dá a sensação de prazer. O que eu vou querer? Eu vou querer repetir isso. Então, é como se fosse realmente essa liberação rápida de prazer, de dopamina. E aí, a gente sempre vai querer comer de novo, não tem jeito. Somos adestradores involuntários de nós mesmos. Exatamente, exatamente. Estamos jogando o biscoito do cachorro pra gente. Sabe, doutora, eu desenvolvi uma técnica que, assim, eu sempre gostei muito de doce, né? E, por exemplo, minha família falava que tinha medo que eu tivesse algum problema com doces. Até minha avó uma vez perguntou, ela era jornaleira, ela agora tá aposentada em Itu, e aí tinha uma cliente que era nutricionista, e ela falou, ó, meu neto é desesperado por doce. E aí a nutricionista brincou e falou assim, se tá uma chuva torrencial, tá caindo o mundo, ele sai pra comprar um doce? Aí ela pensou, ela falou, não, acho que não. Aí ela falou assim, não, então pode ficar tranquila que tá tudo bem. E aí, só que o que eu fiz? Eu desenvolvi uma técnica. Primeiro, eu preciso ter doce em casa, então é muito louco isso, porque tem pessoas... Achei que você tinha comprado um guarda-chuva. Não. Essa seria uma boa técnica também. Era mais fácil, né? Mas, ó, tem pessoas que não podem ter o doce em casa. Exatamente. Pra mim, eu preciso ter o doce. Se eu tenho o doce em casa, a chance de eu não comer é muito maior do que se o doce não tá e começa a dar uma noia. Me conforta saber que tem. Me conforta saber que tem. E pra mim, um quadradinho, sem exagero, eu como doce umas 3 vezes por dia. Mas eu como um quadradinho e aquilo me satisfaz. E isso me faz julgar muito você. Porque nenhuma pessoa que tira um quadradinho de um diamante negro, por exemplo, e come e fica satisfeita, Tá bem, né? não é uma pessoa confiável. Eu tenho muito medo de você por essa informação. Já tem até eu vou falar o nome aqui, a Cacau Show, ela vende de quadradinho, 5 gramas. Não é Então possível. eu já compro vários. Eu Você tá compro, eu e a brincando? Dani, então a gente vai tomar um cafezinho à tarde e aí eu como lá um... Já existe um mercado pra esses sociopatas que nem você, que come um quadradinho e fala, tô de boa. Eu não, menos de 3, impossível. Mas é um problema, é que nem tem pessoa que vê uma bolacha recheada e come com tranquilidade o pacote, né? E tem, sei lá, 800, 900 calorias no Sim. pacote de bolacha recheada. E o que a gente fala é exatamente o contrário. A gente fala assim, se você tem essa coisa do comer o doce toda hora, não tenha perto. Sim. Então, as pessoas têm na gaveta do trabalho, no armário. E aí, na hora que bateu a vontade, você vai lá e pegou. Então, a gente tem que deixar o quanto mais longe possível para o nosso cérebro pensar, será que eu realmente preciso ir buscar o doce? Né? Porque a maioria das pessoas não é controlada como você. É o contrário, É o contrário. Eu tinha um paciente que ele estava em pré-operatório, ele tinha 200 e poucos quilos, ele precisava perder peso antes de operar. Então tá bom, então vamos começar a diminuir aqui. Ele comia bis, 2 litros de refrigerante. Aí eu falei assim, quanto de bis você come? Ele, você não tá entendendo. O bis, pra mim, é a unidade, é a caixa. Nossa, não aí, é... mas não dá pra comer metade da caixa? Ele, não, se é pra isso, eu nem começo. Eu falei, porque pra mim, aquilo é unidade.
Então, pra você ver que cada um tem um paladar e vai se saciar com uma quantidade diferente. Ó, já voltamos pro rádio, tá bom? Já voltamos também E já no rádio. o Tá assunto- conversando com o pessoal o do assunto- tá falando aqui no intervalo, né? Que a doutora falou que é pra comer uma caixa de bisco. Não falou isso. Não O assunto falou era isso. Abriu psicopatia. o cobre. Não falou isso. O assunto era a psicopatia do Ranieri, que abre uma barra de chocolate, come um quadradinho e fica feliz no mundo. Isso. É, Todos a os doutora tá pacientes assustada. poderiam ser assim. Eu ia adorar, era fácil. Mas sabe uma coisa que eu acho que é pouco falado, assim? Então, por exemplo, várias dietas, elas viralizam muito rapidamente. Agora, daqui a pouco a gente pode falar sobre a dieta da selva, que tá, eu não aguento mais O que aparecer é essa a dieta da selva aí? A dieta da selva, basicamente, é uma dieta onde aparecem uns caras gigantes, assim, sem camisa na tela. E eles defendem... O Ranieri anda vendo umas coisas. O Ranieri Tava cada demorando dia... uma semana sem uma dessa. Aí, Que não. gostoso. Continua, Ranieri. Sabe o que é pior? Quando você coloca na Besuntados em busca, ó. óleo, Você coloca na minha besuntados em busca, óleo. Cara sempre bonitão. aparecem uns caras sem camisa, velho. Besuntados em óleo, de sunga. Ranieri Mas é por anda isso. É buscando porque umas coisas. eu O vejo que coisa de aconteceu? academia, isso é comprometedor, né? É um pouco, é Aí aparece estranho. sempre, ó. Se colocar na minha busca, sempre vai ter um cara Sua sem lupa camisa. te cruz. Tua lupa do Instagram te incrimina. Bom, mas e aí? O algoritmo Qual que é a dele é dieta da bem- selva? Bem esquisito, doutor. A dieta da selva, então aparecem uns caras grandes, Ah. fortes, bonitos, sem camisa. Você só se alimenta de cipó. E aí eles defendem que você só pode comer carne e gordura. Mas assim, gordura saturada pra eles é ouro. Você tem que consumir assim? a maior quantidade de gordura. Então você tem que comer ovo, Carne vermelha. carne vermelha, gordura. A gordura da carne mesmo você tem que comer também. Gordura da picanha. E eles, por exemplo, eles falam que você não precisa de mais nada. Então fibra, por Sem exemplo... arroz, sem nada? Sem nada. É Feijão? carne, ovo, Salada? e gordura e manteiga. Ah, mas tinha uma dieta... É que só vai mudando os nomes, né? Você vê que pessoal, agora a era dieta da selva. do É que é da Atkins selva na porque- época que era só de proteína também. Era, Exatamente. tinha. Que era o low Agora, carb, é porque né? na Ou que selva era você não dieta tem- carnívora. né? Carnívora, Atkins, aí tinha tudo, assim. Sempre tem alguma coisa dessa. É que na selva você não vai ter gente. como você comer arroz, feijão, você não vai Não vai achar. cozinhar, Vai achar né? só carne. Tá, Algum mas- animal que você vai caçar. Sim. É Só que a isso, gente é por isso que eu acho que é caça por- hoje, gente. A gente não caça mais nada. Então né? não, mas eu tô dizendo, Não por é, isso que então- chama-se, acho que talvez dieta da a selva. ideia é essa, né? porque quando tava na selva só comia isso. Tá bom, mas o cara saía pra caçar, tinha que comer a comida logo, que senão estragava. Hoje você vai no supermercado, então assim, eu acho que essas coisas são muito bizarras. Mas eu de tava fazer. lendo no Discovery que o leão fica 3 dias dormindo pra ele fazer a digestão. levantar e caçar. Exato. 3 dias dormindo? É, eu tenho feito essa. Esse Ah. tempo aí. Você fica dormindo, Dormindo depois... bastante Mas você pra sai poder- pra caçar? Eu fico imaginando o palhacinho. Você vai vou caçar no supermercado, até a né? Com aquela geladeira. tanguinha de Até homem a da geladeira. selva, uma lança na mão. assim. Sabe o que é aí? mais, sabe o que é mais esquisito, Daniel? PlayStation. Ele fica 3 meses dormindo, acorda, entra na floresta, o cara, "Ih, um elefante." PlayStation, Aí, ó, ó. mas no PlayStation eu corro pra caramba. Agora, doutora, Porra, o que eu ia perguntar é o seguinte: uma coisa que eu vejo falar muito pouco é sobre resistência, sensibilidade e resistência à insulina. Porque Sim. pra mim isso é tão importante, né? Hoje em dia, assim, tipo, por exemplo, quando eu planejo a minha alimentação do dia, eu sempre levo muito em consideração isso, né? Tipo, meu corpo absorver o mais lentamente possível o açúcar. Perfeito. E as pessoas, eu noto que é uma coisa que ninguém fala, e até o doce, né? O doce é um lance assim, se você almoçou, você deixou passar 3, 4 horas e você come um doce, você vai absorver aquilo muito rapidamente e você vai desenvolver eventualmente uma resistência à insulina. E é algo que ajuda também no processo de emagrecimento, né, doutora? O controle glicêmico, ele é essencial para a gente fazer um emagrecimento saudável, né? Nem falando de diabetes, nada disso. Mas se a gente quer pensar, quanto mais linear fica a nossa insulina e a nossa glicemia, é melhor para o nosso corpo. Para o emagrecimento, para não dar fome rápido. Sim. Então, come um doce às 4 da tarde. Dá 1h30, você tá com fome. Come um prato de macarrão no almoço sem nenhuma proteína e nenhuma fibra junto. Você tem fome muito rápido, porque você tem esse pico glicêmico. Então, aumenta a glicemia, o corpo libera mais insulina para absorver, essa glicemia cai rápido. A fome e a vontade de comer aparece muito mais rápido. Sim. Então, fazer esse controle, escolhas de carboidratos saudáveis, com absorção lenta, fibra, é essencial para a gente fazer isso. E prevenir doenças a longo prazo. Então, um pré-diabetes, um diabetes lá na frente. Perfeito. E tem uma outra coisa, viu, Dodô? Só pra pegar o gancho, que eu comecei a tomar, que chama Psyllium, doutora. Maravilhoso. E ajuda Tá na porque, moda agora. porque eu acho que é isso aí? Psyllium é como se fosse assim, imagina uma veia
Zoa não, que isso eu tô tomando flocos, também. não em flocos, tipo, ele parece quase pó. É uma fibra. É uma pozinho, fibrinha. né? Fibra, é. É um pozinho, não é remédio nem nada, Uma é algo fibra natural. bem fina, né? Só que assim, é 100% fibra, basicamente. É. Porque eu vi que a minha meta de fibra era, sei lá, 35 gramas no dia. Pra mim é impossível É impossível consumir a atingir quantidade de fibra 35. que a gente Exato. precisa. Então É eu, mesmo? eu tomo É. 2 vezes Psyllium por dia. Eu coloco lá 10 gramas com água, tomo com Perfeito. água. E aí eu consigo bater as minhas metas de fibra. É uma outra Ele coisa. vai direitinho na nutricionista, né? Eu Ó, também. é. Tá de parabéns? Ele Lu? me passou o piscínio. Ele me passou, ele me indicou. Ele me deu uma balança pra pesar o piscínio. É. E eu uso ele no leite condensado. Não tá dando muito certo. Ah, que coisa. Fica uma delícia, doutora. Fica bom demais. Como é bom. E, Então- e o Psyllium é o manjaro de pobre, né, doutora, que a galera fala. É. É. E que é um absurdo a gente falar sobre isso, né? Mas sim, então assim, qual que é a ideia? Sempre que a gente tem muita fibra, a gente melhora o índice glicêmico, a gente melhora a saciedade e a gente trabalha a modulação intestinal. Então, quanto É mais... bom, então, isso. É É maravilhoso. muito bom. Por isso que a gente tem que ter fibra na dieta, por isso que tem que enriquecer. Quando eu tenho uma modulação intestinal, o eixo do cérebro e intestino, eles conversam muito. Então, regulação de hormônio, vontade de comer, melhora muito se eu tenho uma dieta rica em fibra. Isso é importante. E o Psyllium, hoje, ele é essencial pra gente fazer uma boa suplementação de fibra. Porque não dá pra comer alface e querer bater a meta de fibra do Impossível, dia. é. Né? O recomendado são 25 gramas de fibra. É difícil. É Tem difícil. que comer 5 frutas por dia, bastante Ah, é verdura. assim? É. Ah. Então, aí o módulo de fibra com o Psyllium vale muito a pena pra isso. Eu não como certinho. Mas o que eu faço? Eu pego um leite em pó desnatado, coloco aveia em flocos, que eu acho muito, que eu gosto muito. Gostoso. E aí eu coloco ele no meio. Perfeito. Não tô fazendo errado? Não, tá bom. Um pouquinho de adoçante é errado? Tá ótimo, tudo Eu bem. também coloco um pouquinho de Não adoçante. tem problema. Com muita vontade de colocar açúcar. Não, eu tô não, colocando. não vale. Tem açúcar. É muito pô. louco. Eu coloco adoçante e meu cérebro me xinga. O açúcar, o animal. O açúcar tá ali, Não, ó, na não. geladeira. Tem açúcar. Mas eu E- vou nessa treta. Vai, tá certo, maravilhoso. E sabe o lance do Psyllium, Dodô, também? Pelo menos pra mim, era um problema. Porque ele dá muita saciedade. Dá. O Psyllium, ele absorve, né, doutora, 50... Pra cada grama de Psyllium, 50 vezes de água. Então ele forma um gel no seu estômago. Na verdade, eu tava querendo bater minha meta de fibra. Só que aí dava muita saciedade. E eu precisava comer pra bater não as vai. outras metas. E aí você esquece de comer, simplesmente. Você esquece. Isso que ajuda, né? Essa questão da você fica saciedade. cheio. Assim como uma É. chia, por exemplo. Tem que tomar água, Né? né, Rani? Aí é o que eu ia falar. Então, assim, sempre que a gente aumenta a fibra, eu preciso aumentar a água. Sim. Porque senão o intestino vai travar. 4 litros por dia. no Tem meu que caso. ser, pela quantidade de fibra que você tá ingerindo, é isso Ah, mesmo. tem isso também? É? Tem. Porque pensa, se você dá fibra, você dá aquele pozinho pro seu intestino. Só que se você não hidrata aquilo, seca tudo. É. Então a gente fala assim, meu intestino não funciona. Às vezes é só tomar mais água. Entendi. Mas Vamos ver. eu perdi um pequeno peso aí de um tempo pra cá e ajudou bastante, realmente, piscina. Ajuda, deu ajuda. uma Bem, força. bem legal, uma fibra muito boa. Vamos ver aqui o ouvinte, relato do ouvinte. Fala pessoal do Morde a Sopra, da Energia FM, Viviano de Guarulhos. Tem um rapaz que eu sigo na rede social, tem por nome Mamute. Ele pesava 300 e poucos quilos e ele decidiu que ele iria emagrecer sem uso de bariátrica, sem uso de nenhum tipo de ajuda, apenas com nutricionistas e médicos, né? Ali o orientando. E ele já perdeu mais de 100 quilos. E para cada quilo que ele perde, ele doa, se eu não me engano, 2 ou 3 quilos de alimento. Para cada mês que ele perde, né, somados. Então, esse mês ele perdeu 10, ele soma e doa 30 quilos de alimento. Perdeu 100, ele já doa 300 quilos de alimento. É muito legal. Bom, legal. Maravilhoso. Bacana. Parabéns pra ele que conseguiu fazer isso sem nada, né? É. Muita Tá disciplina difícil. Tem que ter disciplina, né? E ter esse lado social muito legal também. Vamos ver mais uma pergunta para a doutora. Bom dia, pessoal do Morte. Meu nome é Paula, aqui da Penha. Eu utilizei durante um ano a caneta. Pesava 82 quilos, fui para 67 quilos. Tudo isso com acompanhamento com endócrino, nutricionista, gastro. Porém, na hora de sair da caneta, a fome voltou, não tinha saciedade, e aí a endócrina me passou a semaglutida, que é o comprimido de 14 miligramas. E aí eu queria saber da doutora como que eu faço para sair de vez, tanto da caneta quanto do comprimido semaglutida. É aquilo que você falou, né, doutora, no difícil. comecinho, né? Quando para. Quando para. O primeiro processo é fazer um desmame lento, não ter pressa de tirar a medicação. Eu acho isso extremamente importante. Porque às vezes, cheguei no peso, vou parar. Não, é ali que a gente tem que tomar cuidado.
né? Porque aquilo que a gente falou, o metabolismo, o cérebro, ele vai buscar o peso de antigamente. E a fome vem num efeito rebote também. Então, aí é tirar a medicação lentamente. Então, se fosse dos injetáveis a cada 15 dias, diminuindo dose, conversando isso muito próximo do seu endocrinologista. E uma grande estratégia é o que a gente estava falando agora. Fibra, o psyllium, ele ajuda muito nessa questão da saciedade. Então, no processo de desmame da medicação, eu sempre indico aumento de fibra, aumento de proteína para trazer saciedade e o módulo do psyllium. Tá certo. Vamos ver, mais uma, tem mais uma. Bom dia, Dodô, e a todo mundo da rádio. Dodô, pergunta pra ela aí como que funciona esse ciclo das canetas, porque a minha amiga, mês passado, veio a óbito por causa disso, né? Claro que eu vou falar, ela comprou, acho que por conta própria, e acho que na terceira dosagem da caneta deu complicações aí no pâncreas, alguma coisa, e ela veio a óbito, né? E depois foram descobrir que ela tava usando a tal da caneta, o médico passou pra família. E parece que tem um jeito certo de usar, um ciclo. Pergunta pra ela aí, por favor. Eita. O jeito certo é consultar um médico. Não tem jeito certo. O jeito certo é comprar a medicação só depois que o médico prescrever e fizer sua avaliação, né? Não tem muito o que a gente falar, gente. Não tem muito o que falar. Não tem muito que... Se for fazer por conta própria, é isso aí. É o risco. É o risco que você tá fazendo. Até porque nessa informação a gente não sabe nem se ela realmente veio a óbito pela caneta ou se foi por alguma coisa que nem era caneta e ela comprou com uma caneta. Exatamente. Não sabe nem o que colocou lá dentro, né? Exato. Vai saber o que tinha lá. Né? Que é um perigo, né? É bom a gente até falar sobre isso mesmo. Comprar só com receita médica em lugar de procedência. Ô, Dodô, e só um detalhe que eu tava vendo aqui em relação ao psyllium, ele é muito barato, né, doutor? Eu tava vendo. Eu compro nesses marketplaces mesmo, né? Eu não vou no. Mas tem no a granel. Por exemplo, eu paguei. A última vez que eu comprei, eu paguei R$40 em 1 quilo, Dodô. E 1 quilo dura o mês inteiro, assim. 1 quilo. Então é uma alternativa barata também, às vezes, porque tem muita gente que não vai ter o efeito da caneta, obviamente. Não vamos falar que Isso, não é milagroso também. Não. Mas pra uma coisa que assim... tomar água, hein, que eu vi aí. Tem que tomar água. É muito mais barato, né? Tipo, o psyllium em relação à caneta. Sim, é mais acessível, digamos assim. Dá pra ajustar um pouquinho. Às vezes ajuda a pessoa na dieta Às vezes ajuda antes de comer. Se é um paciente que é comedor de volume, então eu antes do almoço, eu coloco um copo disso, porque eu vou chegar nesse almoço mais saciado. Então são estratégias que a gente pode utilizar. Entendi. Ó, superchat. Kaique Venâncio 9802 diz o seguinte: bom dia a todos, doutora. Alguma dica para quem trabalha o dia todo na rua, sem a possibilidade de resfriar os alimentos? Isso é uma briga para conseguir comer bem, né? E evitar alimentos embalados. Obrigado. É organização que chama, gente. Não tem jeito. Todo mundo tá na rua. Todo mundo tá com um dia corrido. A gente tem opções de levar térmicas. A gente tem opções de comprar produtos que dá para durar fora da geladeira por mais tempo. Como a gente tem aqueles sticks de queijo, castanhas, nozes. Frutas que não precisam de geladeira. Então, a gente tem estratégias para isso. O que eu acho você tá se organizando? Você tá olhando a sua semana como vai ser e fazendo as compras do que você precisa? Ou para você é mais fácil pedir comida pelo aplicativo? Sempre vai ser. Fácil, rápido e barato. Então, tem que se organizar. No restaurante aqui embaixo hoje é dia de rabada. Só para dar um toque. É isso. Depende qual. Qual restaurante? Rabada ou cupim. Tem duas opções. É o unha suja ou cai cabelo? Tem dois restaurantes. O cai cabelo e unha suja. É o cai cabelo? Vamos ver. E tem o mosca frita também. O mosca frita é mais lá na frente. E o restaurante por quilo, ele pode ser muito bom ou ele pode ser muito ruim, porque ele tem tudo que a gente poderia escolher e tem as tentações. Então, como é que a gente vai almoçar? Qual que é a cabeça? Olha o que tem no quilo, escolhe pra você ter as melhores opções. E vem com um brinde de, assim, que é o tempero extra, que é perdigoto de 500 pessoas diferentes. É verdade também. Também tem isso. Cabelo, enfim. Oxe. Vamos ver, mais uma pergunta aqui no WhatsApp. Bom dia, meninos no Morde e Assopra. Eu tenho uma dúvida. Eu nunca fiz bariátrica, nada. Acho que não preciso, eu precisaria fechar mesmo a boca. Porém, eu conheço pessoas que têm um tal de dumping. O que é isso? O que é esse dumping? Legal a pergunta dela. Dumping. O dumping é uma sensação do corpo aos pacientes que têm a cirurgia bariátrica. E geralmente vem com coisas muito açucaradas ou gordurosas ou os dois juntos. E isso acontece por quê? Porque esses alimentos são extremamente calóricos e eles derretem na boca, chegando muito rápido no intestino.
Então, eu comi um pudim. Aquilo derreteu, chegou no meu estômago, passa rápido por esse estômago, porque ele é líquido. Chegou no intestino, o intestino fala, opa, preciso absorver essa quantidade enorme de açúcar e gordura. Dá um pico de liberação de insulina. A sensação do paciente é sudorese, taquicardia, moleza. É como se fosse uma hipoglicemia, essa é a sensação. A partir do momento que o organismo absorveu esse alimento, regula-se os hormônios e os sintomas vão embora. Essa é a característica do dumping. Então, por exemplo, foi na feira, tomou um caldo de cana, a chance de ter dumping acontece. Teve um paciente nosso que fez isso, sentou na calçada e ligou pro SAMU. E aí ligou pra médica e falou assim, eu tô morrendo. Ela falou assim, não, calma, senta, espera passar e cancela o SAMU, porque até ele chegar, já os sintomas foram embora. Então, dura geralmente 20, 30 minutos depois do consumo do alimento e depois regulariza. Caraca. Né? E aí, uma das estratégias foi até o que você falou. Quando comer esse doce? Depois da refeição. Sim. Porque a comida tá lá na frente, então ele vai ser absorvido mais lentamente. Demora, né? É uma técnica que eu sempre utilizo, Dodô. Todos os doces é depois do almoço ou depois da janta. Por isso que ele é sobremesa, né? Ele é sobremesa. Agora, doutora, tem muitos alimentos assim que tem uma densidade calórica enorme e que a galera não faz nem ideia, né? Então, por exemplo, farofa, essa farofa pronta que a gente compra. Quais são os alimentos, assim, que uma pessoa que está em processo de emagrecimento mais tem que ter cuidado? O açúcar escondido. Então, o açúcar do café, a bolachinha que vem no café, o suco de caixinha, o refrigerante, que muitas vezes nem usa o zero, usa um normal, a farofa, a quantidade de azeite que se coloca para temperar uma salada, os molhos, tudo que derrete na boca. Eu sempre falo isso pro paciente, derrete na boca, olha o valor calórico. Salgadinho, biscoitinho, polvilho, bala, vai descer muito fácil e não vai trazer saciedade. E você não contabiliza. A mesma coisa é bebida alcoólica. Sim. Eu atendi um paciente semana passada que ele falou assim, eu não sei porque eu não tô emagrecendo. Então, tá bom. Ele tomava 4 cervejas ao dia. Nossa. E no final de semana uma quantidade maior. Ainda acompanhado de um amendoim, de um salgadinho. Eu falei, só de caloria de cerveja são 5.600 por semana. E amendoim tem uma densidade calórica enorme também. Fora isso. Mas então, me falaram que o amendoim... Troca amendoim pelo não. salame. Não é amendoim. O amendoim não, o caju. O caju é uma gordura boa, é verdade? Todas as castanhas são né? boas. O amendoim, nozes, caju. Só que o que é o problema? É uma gordura boa, tem minerais excelentes. O duro é comer pouco. Né? Então, Você assim, não consegue, 30 gramas de castanha é super saudável. Você consegue comer só isso? Eu sempre falo pro paciente, é legal como um lanchinho. Mas você vai comer só isso e vai ficar saciado? Ah, não, eu como de mãozona. Não, então nem tem em casa. Porque aí a quantidade é grande, aí a gordura é alta. Aí já não é legal. Ah, entendi. O Rani falou da farofa. Eu adoro a farofa. É uma delícia mesmo. E aí me veio à cabeça também um outro inimigo que eu tenho, que também deve ser campeão, que é a paçoquinha de amendoim. Paçoquinha, bem calórica. Deve ser. Agora, Sem calorias. Ô, Cíntia, 110, você falou mais um ou negócio menos, aí que passou aí desapercebido, mas eu captei aqui. Vamos lá. Boa. O negócio de você colocar muito azeite na salada, não é legal? O azeite é uma excelente fonte de gordura, é super saudável. Só que ele é calórico igual qualquer outra gordura. Então, se eu tô num processo de emagrecimento, eu tenho que tomar cuidado. Só uma pitadinha. Ah, entendi. Então, é bom cozinhar com azeite, é bom temperar com azeite, sim. Só que se eu tenho que controlar a caloria, ele é gordura igual. E às vezes as pessoas acham, é azeite, é bom. Às vezes, né, doutora, a pessoa vai comer uma salada e aí a salada vai ter lá, sei lá, 30 calorias. Só que só de molho pra salada, e aí põe um queijo ralado, aí põe um pouco de batata palha. Exato. E 30 calorias foi pra 350 Eu calorias. almocei uma salada Caesar. Não dá, gente. É melhor comer um prato de arroz, feijão e um bife. É isso. E a Caesar é pesada, Um molho com creme de leite, parmesão. Então, assim, ela dá. não é uma salada A com doutora baixo tá me valor dando calórico. fome. Mas é boa essa salada, hein? É uma delícia, hein? é boa. É boa essa salada, hein? Ô, Cíntia, a gente teve um efeito aí que era muito comentado na época do Ozempic, que era a cabeça grande. Pô, A cabeça de Ozempic. E agora, tá começando a surgir com a galera do Monjaro, o rosto chupado, o rosto derretido. Rosto derretido de Monjaro. Tem como evitar isso, galera? Como evitar isso, galera que tá na caneta? Isso é uma coisa que até também a gente vê na bariátrica. Nem parece que fez a bariátrica. A bariátrica tem aquela cara derretida. O que a gente tem que pensar? Emagrecimento rápido, a gente tá perdendo estrutura. E não só do que a gente quer, de barriga, coxa, essas coisas. O rosto também.
Então, se eu vou emagrecer muito rápido e se eu perco a massa muscular, eu tô perdendo o quê? A minha musculatura do rosto também. Então, quanto mais rápido é o emagrecimento e menos nutritiva é a sua dieta, mais esse rosto derretido vai ter. Caraca. E o rosto, né, doutora? É uma coisa que é muito ruim, assim, pra quem tá no processo de emagrecimento. Você perde primeiro no rosto, você não perde no pneuzinho, né? A barriga é a última que vai embora, né? A última que vai perder, Ela é a né? primeira que chega e a última que vai. A última coisa que vai embora, É a verdade. barriga e, É. e os flancos ali pra Sim. homem, né, doutora? Flancos, eu gostei do flanco. É, os flancos. Meu, não vai embora nunca, né, doutora? É. E às vezes, eu tinha até uma paciente, uma menina jovem, ela tá com o corpo perfeito, mas ela queria continuar usando a camiseta. Eu falei, por quê? Você tá com a bioimpedância perfeita, você treina. Tá... Não precisa. Ah, mas me incomoda aqui, embaixo do bumbum. Eu falei, por que você não vai numa clínica de estética? Porque é muito pontual, não é um Sim. emagrecimento. Então, às vezes... Né? Então, E a eu falei, musculação, às vezes a musculação também pode ajudar, Exato. né? mas ela treinava, a bioimpedância perfeita. É coisa realmente, sabe, da mulher? Que é, É um uma detalhezinho, Isso, eu falei, isso aqui é detalhe tão pequeno que você resolve numa clínica de estética. Sim. Não precisa ficar usando a medicação. Pô, me deu um medo agora. Porque você deu um dado aqui, tipo, metade da rádio tá usando a caneta. Se metade do mundo estiver usando a caneta e o efeito do rosto derretido for verdadeiro, em pouco tempo, metade do mundo vai ter a cara do Leandro Hassum. Ele é um exemplo do pós-bariátrica, do emagrecimento exagerado. E o rosto, cara, o rosto derretido. Vai descer. Verdade. Vamos ver, pergunta pra doutora aqui no WhatsApp. Bom dia, pessoal do Morde a Sopra, Anderson, da Saúde São Paulo. Pergunta pra doutora, porque tem muitos casos que é igual ao meu, eu treino há 3 anos e meu IMC nunca baixou. Porém, o nível de gordura corporal meu abaixou de 29 para 18 e o peso continua o mesmo. Isso é a composição corporal que mudou para músculo? Com certeza, está de parabéns. A gente tem que pensar o seguinte, o IMC, ele não vê compartimentos do corpo, o que é músculo, o que é gordura, é só peso por altura. Então, se você pegar um lutador, ele vai ter um IMC alto, Vai aparecer como obeso, né? vai aparecer como obeso, só que ele é puro músculo. Então, é isso que aconteceu com ele. Ele perdeu gordura e manteve e ganhou massa muscular. Então, o peso fica a mesma coisa, mas a composição corporal é totalmente diferente. É isso que a gente mais quer na vida. Então, tá de parabéns. Doutor, para calcular o IMC, IMC. que é, né, índice de massa corporal, é o peso dividido pela altura? Pela altura ao quadrado. Altura vezes altura. Altura vezes altura. Ah, entendi. Bernardo nunca vai conseguir fazer essa conta. Você tá O Google zoando. ajuda a gente. Você tá zoando, mas deixa só pra também não ficar feio E aí, no ar. só Não, peraí, rapidinho. não, vai ficar feio no ar. Ó. Doutora, qual o risco de fazer a conta do IMC e ter um AVC? Não, pode ficar tranquilo. Começou E a dar um altura, nó. por exemplo, 1,70. É 170 ou é 1,70? 1,70. 1,70. Aí Dodô. vezes 2. Fez aí. Alguém quer que eu usa faça IA. isso Não, aqui? usa Tem IA. a IA, É, gente. vezes O 2. Google, Vezes o Google. Ô, Dodô, É ele Dodô, vezes ele, exatamente. Qual que é a sua É altura? Qual que é a sua altura, Dodô? Eu tenho 1,91. 1,91. E qual o seu peso? Eu fico em 96, 97. Ele é... 96. Eu sou a rádio, 97. E No peso. É, até 97. Você, Bernardo, qual o seu... Já qual... calculou? Vai calcular tudo? Eu Já vou calcular calculou? os 3 juntos. Nossa Não, os três senhora. juntos, não. Eu vou dar um que chute. coisa. Calcular Altura. um. Altura 1,71. Para, cara, 1,71. para o peso, faz um tempo que eu não... Mas eu devo estar com uns 87 quilos. Eu vou pedir pra você não colocar o palhaço, né? Palhaço, qual a sua altura, palhaço? Não é da sua conta. Ah, então fala. Palhaço Não é vai alto. pôr palhaço nesse negócio. Vai dar um número Cara, que não é legal. O Zé. Fala o aí, Zé palhaço. Necessaire, que é agora. Fala. vem Quer nessa. calcular o IMC. Tá com vergonha? Olha aqui, Eu meu Deus, sei. sangue aqui. Ai, ó. palhaço. Vai, Não, fala aí. 98 98 o quê? peso. Tá errado isso aí. Palhaço. 91. Você pensa quase igual eu, palhaço. Onde você tá isso aí? 110. Ah, mas onde já se viu isso aqui? Até a doutora Mas rindo. olha o seu Olha tamanho. a doutora rindo, porra. Mas Tá olha de o seu brincadeira. tamanho, Que olha o tem? meu. Eu sou nanico, velho. Ah, sei Qual a lá. sua altura? possível. Qual a sua altura, palhaço? 1,76m, 75 por aí. Não, você tem só isso? É. Achei Parece que que não é tivesse tão mais, alto, não. 76 centímetros. Parece que não é tão sou alto. baixinho e sou Eu gordo. ponho 98 ou 110 aqui? Pode O que que pôr. você Não, 110 não cheguei a isso. Aí. Não, então Já cheguei a 98. dizer, já passei. Agora eu já diminui Já diminuiu, bastante. diminuiu. Já O diminuiu. problema não é o peso, é a altura.
Ah, é altura. É altura, tá vendo? isso. Se ele tivesse 10 metros e 15 centímetros, ele Tá estaria... tudo bem, Se entendeu? eu fosse do tamanho do Sombra, eu tava errado, ué. Eu tô Vai. vendo o problema da sua orelha, a Vamos cabeça lá. é pequena, é isso Se eu aí. tivesse 2 metros... Então aqui, o Bernardo tem 29,7, que dá sobrepeso. Ah, imagina. O Domênico tem 26,5, que dá sobrepeso. E o Palhaço tem 31,6, que dá obesidade grau 1. Isso mentindo. Vamos deixar bem Isso claro. mentindo, né, doutor? Mentindo. Vamos deixar altura e peso. Ele mentiu nos dois. Aí, Tá Dudu, certo. então você tá bem, Dudu. Eu tô na perto fita do até. Dudu. Ah, eu tô mais ou menos. bem. Não é legal, tá. Ô, Mas gente, quem vai no menos, né? médico a cada tem uma 6 amiga minha meses que ela aqui? tá ouvindo, falou Ah. pra vocês que tem que voltar a reprisar às 6 da manhã. A Silvia aqui, ó, tá pedindo. Não, mas o programa ele é reprisado, só que agora o Tá Energia mais na cedo. Velha ele começa às 6. Sim. Ele antes começava às 7, agora tá começando às 6. Então o Morde só um pouquinho pra cá. Ah. Ele vem Ah. pras 5h30. 4h30. Das Quando- 4h30. Das Meia 4h30 até às 6 agora. Acorda Vai lá, mais mais cedo. A cedo. reprise continua. E antes era Beleza, das beleza. 5h30 às 7. Né? Isso. Essa Pronto. Ô, doutora, a minha mãe tá ouvindo aqui, aliás, um beijo pra minha mãe, Estela, e ela pergunta o seguinte, sobre o emagrecimento. A minha mãe, ela é bem magra, ela faz academia, mas ela nota que desde que ela entrou na menopausa tá mais difícil controlar peso, Muito. massa muscular, etc. O que ela pode fazer agora que ela tá na menopausa para controlar todas essas questões, principalmente em relação a peso e massa muscular? Realmente é uma fase da mulher bem complexa, porque mexe com muito a parte hormonal e a tendência é a perda de massa muscular e massa óssea. E geralmente começa a ter um pouco mais de gordura abdominal, que as mulheres começam a reclamar. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, conversar com o seu ginecologista, avaliar os hormônios como estão. Segundo, muita musculação e associar o cardio, mas não fugir da musculação. Fazer uma alimentação rica em proteína, isso é uma coisa difícil para as Sim. mulheres, a gente geralmente não bate meta proteica. Trabalhar o índice glicêmico, então boas escolhas de carboidrato e ter bastante paciência, porque realmente é uma fase desafiadora na mulher. Eu vejo ela reclamando, assim, ultimamente, porque você vai na academia, você se alimenta e você vê um resultado. De repente muda tudo Muda. sem você mudar esses outros Exatamente. vetores. Então, assim, às vezes ela fala, poxa, eu emagrecia mais fácil, eu mantinha meu peso muito mais fácil e agora eu vejo que as roupas não cabem. Então, é uma fase da mulher que ela tem que puxar um pouco mais na dieta e aumentar mais o treino. Boa. Vamos ver mais uma pergunta aqui do ouvinte no WhatsApp. Bom dia, galera do Mord, Leandro Rossi aqui. Já ouvi, né, de algumas pessoas, a pessoa é muito acima do peso, tá obesa, né, e ela fala, olha, mas eu passo no médico, faço meus exames e eu tô super saudável, não tenho colesterol alto, não tenho pressão alta, diabetes, e eu, no meu peso aqui, eu tô todo lascado, não sou obeso, sou magro. É verdade isso? Existe obeso saudável ou é um mito? É um mito, né, gente? Porque Não a obesidade fala assim, é uma doutor. doença. Não fala Eu assim. já ouvi isso dele, isso eu não tô zoando, eu já ouvi dele, mas os exames estão todos em dia. Graças a Deus. Maravilha. Eu vou a cada 6 meses. Agora eu vou voltar. No aqui, veterinário vou fazer ele vai, exame de doutor. sangue. É lógico que O não Zé, dá. ele nunca Isso. vai- Pedigree tá O cara bonitinho. nunca foi num médico. Isso é verdade também. O Zé nunca foi no médico. Eu me cuido, pelo Eu tenho menos. muita fé, eu oro bastante, tá? Tem que ir no médico, Eu passo né? na porta às vezes, doutor. Não, às vezes a gente vê o O Zé quê? fofoquinha ali. Ele gosta de fazer fofoca, mas ele mesmo, que é bom, É. ele se cuida. Tem pessoas que têm um peso mais baixo e têm metabolicamente muito mais comprometimento, sim. Só que a gente sabe e a gente tem a certeza que a obesidade é uma doença. Ela tem um CID. Então, sim, ela é uma doença. Eu não preciso esperar ter mais coisa, mas já é alguma coisa para se cuidar. Vamos lá, mais um ouvinte. Fala aí, galera do Morde a Sopra. Bom dia, beleza? Muito interessante a temática de hoje aí. Só para fator de curiosidade, a minha mãe na semana que vem vai fazer uma cirurgia de retirada de um câncer no estômago. E ela vai fazer a retirada total do estômago. E é bem semelhante essa cirurgia da bariátrica. Se a doutora puder comentar um pouco, mas pelo que eu falei com os doutores aqui, a recuperação é a mesma coisa da ingestão de líquidos, o tempo de cirurgia, os pontos que se faz também na barriga são os mesmos. Valeu aí, bom dia a todos. Felipe de Santo André. Retira totalmente o estômago? Depende do que precisa, né? E é difícil a gente falar, enfim. Mas, de qualquer forma, sempre que se mexe no estômago, fez um corte, vai ter que fazer a recuperação com uma dieta para evitar a fístula que a gente comentou. A grande diferença é
um paciente obeso precisa perder peso. Um paciente que vai fazer uma cirurgia por um câncer, não necessariamente ele precise perder peso. Então, o cuidado que eu falo pro ouvinte é, assim que puder, evoluir a dieta conforme a orientação e fazer muita suplementação para a gente manter massa muscular, recuperação mais rápida da sua mãe e evitar a perda de peso e perda de massa muscular dela, até porque talvez venha algum tratamento pós. Então, cuidar muito do peso e caprichar em muita suplementação. Mais uma. Bom dia a todo mundo, bom dia doutora, bom dia Dodô, palhaço, no geral aí. Eduardo da Vila Prudente. Eu tenho muita dificuldade para ganhar peso, tá? Quando eu vou para academia, eu me alimento bem, então eu até ganho um pouco de massa muscular, mas se eu fico uma semana sem treinar, eu perco o peso muito rápido. Em vez de ganhar, eu perco o peso, né? Isso quer dizer algum problema de saúde, alguma tireoide bagunçada? Sabe me explicar alguma coisa assim, doutora? Dá um ódio dessas pessoas? Eu ia falar isso, né? Que inveja. Não ganha peso, doutora, não ganha. Na verdade é o metabolismo de cada um. Tem que avaliar se a tireoide está tudo certo? Tem, mas tem gente que é abençoada por Deus e tem essa facilidade consegue. de perder peso, né? Sorte a dele, aproveite, mas geralmente é do próprio metabolismo. Eu fico com inveja. Bom dia a todos, aqui é o Douglas de Osasco falando. Agora no início de março eu fiz uma cirurgia de ginecomastia aí, Bernardo, e o médico me proibiu de fazer academia por 60 dias. Eu já treino há alguns anos e o meu peso tá diminuindo. Então quer dizer que eu não tô emagrecendo, eu tô perdendo massa, é isso, doutora? Abraço, bom dia a todos. Sim, você para de treinar, a massa muscular vai embora. Vai pro saco. Vai. É muito difícil ganhar massa magra, mas é muito fácil perder massa muscular. Mas Agora, o processo de cirúrgico e depois volta, né? O negócio do whey protein ajuda? Muito. De Mas tomar? assim, não é um milagre, Não, né? sim, Eu vou mas- tomar whey e não, ficar não, mas sentada, não vai ajuda. resolver. Ajuda, por quê? Porque a gente precisa de proteína para fazer a construção muscular. Tá. Se a gente não tem uma ingestão proteica via comida correta, eu vou, treino, eu quebro essa fibra muscular. Para ela se refazer, ela precisa de proteína e aminoácidos, que vem do whey, da carne, enfim. E geralmente, quando a gente treina muito, a gente precisa de muito mais proteína. E aí o whey é uma excelente estratégia. Uma proteína com baixa gordura, uma absorção boa e aminoácidos que ajudam a refazer essa musculatura. Então é uma excelente estratégia. Eu sou da época que o whey era, tipo, as pessoas mais velhas olhavam assim, os jovens... Achava que era bomba. Achava que era bomba. Era bomba, né? Achava que tava... Agora, uma dúvida que surgiu ali enquanto eu fui pegar água, doutora, pra quem usa caneta emagrecedora, e tem o grande desafio que eu percebo, muitas vezes não é nem tanto emagrecer, mas sim manter depois que parar. Tem como continuar utilizando para sempre a caneta emagrecedora numa dose menor para meio que controlar essa vontade, esse ímpeto de comer bastante, do peso ele voltar? Olha, isso é uma das coisas que provavelmente vai ser o futuro, né? Como a gente sabe que a doença, a obesidade, ela é tão recidivante, então talvez esse paciente tenha que usar doses pequenas por mais tempo, quinzenal, enfim, ou ciclar. Às vezes tem fases da vida que ele está com o peso mais controlado, viu que começou a subir e volta a usar. Então, o mais importante é lembrar que não dá para ter alta disso. Tem que acompanhar sempre com o endócrino. Viu que o peso está subindo, está descuidando da alimentação, está numa fase de vida mais bagunçada, poxa, vamos olhar de novo para isso. Ou a gente vai ter a medicação da obesidade, como a gente tem da pressão alta, vai usar para sempre. Agora, uma pessoa normal faz academia, tem mania de fazer academia, toma bomba. Se é um anão, toma biribinha... Puta merda. Pode ser, proporcional. Ó, tem uma pergunta aqui de superchat, aqui do Tiago Almeida. Doutora, tenho 27 anos, 1,80 m de altura e 107 quilos. Já tive um corpo atlético aos 23. Fazia dieta, né? Academia e tudo mais. Porém, a compulsão alimentar destruiu. Me vejo triste, tenho até disposição, mas é muito difícil. Alguma dica pra mim? Olha, primeiro que assim, quando a gente fala em compulsão é uma doença e ela tem alguns critérios para ser caracterizada. Às vezes você não tem uma compulsão, você só tem um comer mais impulsivo. A compulsão é abrir a geladeira e comer o arroz gelado, o feijão no pote, entendeu? Então assim, é diferente. O que a gente fala muito de compulsão, às vezes é o comer emocional, é comer além do que eu deveria, por uma busca de prazer. Então, a dica que eu te dou é, primeira coisa, procurar um profissional para te ajudar.
o médico, primeiro para ver os seus exames, se está tudo bem, porque às vezes algumas deficiências nutricionais podem gerar mais vontade de comer determinados alimentos. Procurar uma psicoterapia para ver por que a gente está indo para esse lado de comer numa quantidade exagerada e com escolhas ruins e trabalhar essa cabeça e comportamento. Vamos lá, mais uma pergunta. Você tem? Eu tenho. A compulsão alimentar, a gente conhece a pessoa que não consegue parar de comer. Eu tô perguntando porque eu tenho um amigo que ele fez a bariátrica e eu vejo ele com dificuldade em comer. Sim. E pode ser de uma forma reversa, não sei se pode falar dessa forma. Existe uma compulsão que inibe a alimentação da pessoa? No caso da bariátrica, a gente tem que entender que ele tem uma restrição gástrica, então ele não consegue comer muito. E dependendo da forma como que ele come, ele vai tentá-lo, ele pode não tolerar os alimentos. Pode ser porque ele come por pedacinhos. Ele tem que comer muito devagar e mastigar muito bem. Exato. Se ele comer rápido ou não mastigar bem, assim, ele entala. Então, Se não... então sim. Mas já faz um tempo isso, não é pouco tempo. Já faz um bom tempo que ele fez. E ele ainda tem dificuldade em comer. Exatamente. Talvez trabalhar a mastigação. Trabalhar a mastigação, evitar líquido com a refeição, porque às vezes vai tudo junto e aí não funciona. Vira uma maçaroca. Vira uma maçaroca, exato. Tem mais uma pergunta aqui, a última pergunta de WhatsApp. Bom dia a todos do Mar da Sopra. Eu queria saber mais, vocês estão falando de caneta emagrecedora, sobre emagrecer, sobre quem tirou a vesícula, quem fez a operação de vesícula. Como que é para tomar, se tem muita contraindicação, quais os planos tem que seguir para usar as canetinhas mágicas. Obrigado, meu nome é Daniel, de São Paulo, Interlagos. Boa pergunta. Maravilhoso, canetinha mágica. Ela Canetinha tá sendo mágica. tratada dessa forma mesmo, né? Se você não tem a vesícula, a chance de você ter cálculo já não existe. Que é uma das contraindicações da caneta, né? Que ela pode gerar cálculo na vesícula. Teoricamente, não tem contraindicação. É importante ver e avaliar todos os sinais do pâncreas. Se tá tudo bem, não tem contraindicação de usar. O problema é mais o pâncreas, né? Chegou aqui no Instagram, o Augusto Dourado, ele manda uma pergunta e diz o seguinte: doutora, sobre medicamentos que podem ajudar a potencializar o Monjaro, tipo metformina, existem esses medicamentos? Eles ajudam mesmo? Esses medicamentos, eles ajudam no controle glicêmico. Então, é uma medicação que se usa no diabetes, como glifage, metformina, enfim. Ele pode ser associado, sim, sempre com indicação médica. E um ponto muito importante, cuidado para não dar hipoglicemia. Se você já baixa a alimentação e ainda usa um alimento que baixa ainda mais a glicemia, esse é um cuidado que você tem que ter. Então, sempre com orientação médica. Boa. Agora, doutora, deixa eu fazer uma última pergunta aqui. As pessoas ainda recorrem à bariátrica, mesmo sabendo do negócio da caneta, ou... Graças a Deus, sim. Ainda? Sim. Eu acho que um não tira o espaço do outro. Tá. E eu acho que é isso que a gente vai começar a ver ainda mais pra frente, né? Porque agora, a expectativa das pessoas é o milagre da caneta. Só que a gente sabe que esse milagre custa caro, é difícil manter. E o outro lado, a gente tem uma bariátrica, onde a gente tem uma perda de peso mais rápida, com alterações e melhoras metabólicas, apneia do sono, diabetes, hipertensão, gordura no fígado, respondendo muito mais rápido também. Então, um não tira a indicação do outro. Isso tem que ser conversado em consultório, ver o que o paciente espera e alinhar. Mas cada um vai ter sua indicação. E talvez a gente vá ver um rebote lá na frente dessas pessoas usando a caneta, recidivando todo o peso e buscando a cirurgia lá no futuro. É perigoso, né? Ainda a gente não sabe o que pode acontecer, né? É verdade. Que legal. Olha, chegamos ao final do programa, senhores. Programa bacana de hoje, aula, né? hein? Que Muito aula, hein? bacana. Importante nos dias de hoje. É verdade. Olha, você pode seguir a Cíntia na rede social dela, que é o Instagram, que é o @Cíntia, com TH, tá, gente? TH. Cíntia _nutricionista. É isso, É Cíntia? isso aí. Poxa, foi muito legal, viu, Cíntia? Eu espero que você tenha Sensacional. curtido também, porque Eu a gente amei. gostou demais aqui, Pode viu? chamar que eu venho de Uma novo. aula. Mais vezes. Uma aula, né, Ranieri? Foi uma aula aqui hoje, né? A próxima vez que você vier, estaremos todos magrinhos aqui, com Cara bastante... derretida. Com a cara Não derretida. põe nessa aí, não. Fale por você, Não, irmão. não sei não, viu? Não, Fale mas, por você. mas da não. forma certa, com músculo, todo Isso mundo aqui, aí. músculo da perna, que é importante a galera pula o dia de perna, Né, né, doutora? não pode, É, é Esse importante. é o único que eu tenho. Tá certo. Obrigado, Gente, muito viu, obrigada, Cíntia? obrigada a Muito vocês. Foi muito legal o programa de hoje. Cíntia, hoje conversando com a gente, batendo um papo muito legal. Antes de eu chamar aqui o Marcelo Lima, ô Bernardo Veloso, eu tô sabendo e muita gente quer ir no seu show na Fachosa. Como é que Sexta- faz pra ir na Fachosa? Sexta agora.
Sexta agora. Sexta agora. Consolação com a Paulista no Acústico Comedy. Meu show de comédia. Manda no meu Instagram, ô Bernardo Veloso, por direct, eu quero. Par de ingresso VIP. Vou garantir seu rolê na sexta, tá bom? Fechou? Vai lá no ô Bernardo Veloso, directzinho, eu quero. Par de ingresso pra um show de comédia stand-up. Obrigado, tava tomando água. Eu percebi que foi um... Me pegou de calça curta. Se eu for parar de falar, eu tenho que engolir aqui. É um louco. Não é parar não. Você sabe que tinha... eu trabalhei com um narrador, né, Dodô? Que ele tinha o hábito, ele tá narrando, quando ele passa pro repórter... Ele dá uma golada. Ele dá uma golada, eu faço né? isso. E aí, às vezes, ele falava... Aí ele virava assim, por exemplo, falava assim, essa passou perto, né? Quem fazia isso era o Márcio Espímpolo. Essa passou perto, né, Márcio Espímpolo? E aí, pra zoar, o Espímpolo falava assim... Sim! E o cara na água. Aí, na água. Vai voltar pro narrador, ele tava se engasgando na água. Engasgando com água. Aliás, um abraço pro Márcio Espímpolo. Horroroso. Um abraço pro Nilson César. Muito obrigado, eu sou o melhor do Brasil. Ai. Muito bem. Bom dia, Marcelo Lima. Bom dia, Dodô. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem. E os destaques de já eu tenho tempo de jogo. Vamos falar dos clubes paulistas que disputam Sul-Americana e Libertadores nesse meio de semana. Hoje o São Paulo joga contra o O'Higgins, chileno, né, lá pela Copa Sul-Americana, às 19 horas no Morumbis. O Santos joga contra o Recoleta do Paraguai, às 9h30 da noite na Vila Belmiro, ambos os jogos com transmissão do Futebol Energia em Campo. Amanhã o Corinthians joga contra o Santa Fé em Itaquera pela Libertadores e na quinta o Palmeiras recebe o Sporting Cristal em casa. E vamos falar então desses jogos dos paulistas aqui nesse meio de semana pelos torneios sul-americanos, Dodô. Vem aí, o tempo de jogo é coladinho com o nosso Morde a Sopra, que volta amanhã a partir das 10 da manhã. Obrigado a todo mundo, valeu a audiência, até amanhã, valeu, vem aí o tempo de jogo, tchau! Morde e Assopra. Energia 97.